Capítulo 16. Resgate de prisioneiros de canibais. De modo geral, eu estava tão concentrado em meu projeto de ir com ele para o continente que disse a ele que iríamos e faríamos um tão grande quanto aquele, e ele deveria voltar para casa nele. Ele não respondeu uma palavra, mas parecia muito grave e triste. Perguntei-lhe qual era o problema com ele. Ele me perguntou novamente: por que você está bravo com sexta-feira? O que eu fiz? Eu perguntei o que ele queria dizer. Eu disse a ele que não estava zangado com ele. Não com raiva. Diz ele, repetindo as palavras várias vezes, por que enviar sexta-feira para casa, para minha nação? Ora, eu disse, sexta-feira, você não disse que gostaria de estar lá? Sim, diz ele, queria que nós dois estivéssemos lá, sem desejo sexta-feira lá, sem mestre lá. Em uma palavra, ele não pensaria em ir lá sem mim. Eu vou lá, sexta-feira? Digo eu, o que devo fazer lá? Ele se voltou muito rápido para mim com isso. Você faz muito bem, diz ele, você ensina os selvagens a serem bons, sóbrios e mansos. Você diz a eles que conhecem a Deus, oram a Deus e vivem uma nova vida. Infelizmente, sexta-feira. Eu digo, tu não sabes o que dizes, eu mesmo sou apenas um homem ignorante. Sim, diz ele, você me ensinou bem, você os ensinou bem. Não, sexta-feira, digo eu, você irá sem mim, deixe-me aqui para viver sozinho, como eu fazia antes. Ele pareceu confuso novamente com aquela palavra, e correndo para um dos machados que costumava usar, ele o pega apressadamente e o entrega para mim. O que devo fazer com isso? Digo eu a ele. Você mata a sexta-feira, diz ele. Por que deve matá-lo? Disse eu novamente. Ele retorna muito rápido. Por que você manda sexta-feira embora? Pegue matar sexta-feira, não mande sexta-feira embora. Isso ele falou com tanta sinceridade que vi lágrimas em seus olhos. Em uma palavra, descobri tão claramente nele a maior afeição por mim, e uma firme resolução nele, que lhe disse então e muitas vezes depois, que nunca o mandaria embora de mim se ele estivesse disposto a ficar comigo. No geral, como descobri em todo o seu discurso uma afeição estabelecida por mim, e que nada poderia separá-lo de mim, descobri que todo o fundamento de seu desejo de ir para seu próprio país estava assentado em sua ardente afeição pelo povo, e suas esperanças de que eu os faça bem, uma coisa que, como eu não tinha noção de mim mesmo, não tinha o menor pensamento ou intenção, ou desejo de empreendê-la. Mas ainda assim encontrei uma forte inclinação para tentar minha fuga, baseada na suposição recolhida do discurso, de que havia 17 homens barbados ali, e, portanto, sem mais demora, fui trabalhar com sexta-feira para encontrar uma grande árvore adequada para derrubar e fazer uma grande periágua, ou canoa, para empreender a viagem. Havia na ilha árvores suficientes para construir uma pequena frota, não de periáguas ou canoas, mas até de boas e grandes embarcações, mas o principal que procurei foi colocar um tão perto da água que pudéssemos lançá-lo quando fosse feito, para evitar o erro que cometi no início. Na última sexta-feira acampada em cima de uma árvore, pois descobri que ele sabia muito melhor do que o que tipo de madeira era mais adequado para ela, nem posso dizer até hoje que madeira devo chamar a árvore que cortamos, exceto que era muito parecida com a árvore que chamamos de fustica, ou entre esta e a madeira da Nicarágua, pois era muito da mesma cor e cheiro. Sexta-feira desejava queimar o oco ou a cavidade dessa árvore para transformá-la em um barco, mas mostrei a ele como cortá-la com ferramentas, o que, depois que eu mostrei a ele como usar, ele fez com muita facilidade, e em cerca de um mês de trabalho árduo nós o terminamos e o deixamos muito bonito, especialmente quando, com nossos machados, que mostrei a ele como manusear, cortamos e talhamos o exterior na verdadeira forma de um barco. Depois disso, no entanto, custou-nos cerca de 15 dias para levá-la, como se fosse polegada por polegada, em grandes rolos na água, mas quando ela estava dentro, ela teria carregado 20 homens com grande facilidade. Quando ela estava na água, embora fosse tão grande, me surpreendeu ver com que destreza e rapidez meu homem sexta-feira conseguia manejá-la, girá-la e remar com ela. Então eu perguntei a ele se ele gostaria, e se poderíamos nos aventurar nela. Sim, ele disse, nós nos aventuramos nela muito bem, apesar do grande vento soprar. No entanto, eu tinha um outro projeto que ele desconhecia,
que era fazer um mastro e uma vela, e encaixá-la com uma âncora e um cabo. Quanto ao mastro, foi fácil de conseguir. Então, lancei-me sobre um cedro jovem e reto, que encontrei perto do local, e que havia em abundância na ilha, e coloquei sexta-feira para trabalhar para cortá-lo e dei-lhe instruções sobre como moldá-lo e ordená-lo. Mas quanto à vela, esse era meu cuidado particular. Eu sabia que tinha velas velhas, ou melhor, pedaços de velas velhas, o suficiente, mas como eu os tinha há 26 anos comigo, e não tinha tido muito cuidado em preservá-los, não imaginando que algum dia teria esse tipo de uso para eles, não duvidei, mas eles estavam todos podres, e, de fato, a maioria deles era assim. No entanto, encontrei duas peças que pareciam muito boas e com elas comecei a trabalhar, e com muito esforço e costura desajeitada, você pode ter certeza, por falta de agulhas, finalmente fiz uma coisa feia de 3 pontas, como o que chamamos na Inglaterra de vela de ombro de carneiro, para combinar com uma retranca no fundo e um pouco de esguicho curto no topo, como geralmente os barcos longos de nossos navios navegam, e o que eu melhor sabia como administrar, pois era o que eu tinha para o barco em que escapei de Barbary, conforme relatado na primeira parte de minha história. Eu estava perto de 2 meses realizando este último trabalho, viz. Equipar e ajustar meus mastros e velas, pois terminei-os bem completos, fazendo um pequeno está e uma vela, ou vela de proa, para ajudar se virarmos para barlavento, e, o que era mais do que tudo, fixei um leme na popa dela para navegar. Eu era apenas um construtor naval desajeitado, mas como sabia da utilidade e até da necessidade de tal coisa, apliquei-me com tanto esforço para fazê-lo que, finalmente, consegui, embora, considerando os muitos artifícios enfadonhos que eu tinha para isso que falharam, acho que me custou quase tanto trabalho quanto fazer o barco. Depois de tudo feito, pedi ao meu ajudante Friday que ensinasse o que pertencia à navegação do meu barco, embora soubesse muito bem remar uma canoa. Nada sabia do que era uma vela e um leme, e ficou muito surpreso quando ele me viu mover o barco para o mar e novamente no mar pelo leme, e como a vela balançava e se enchia para um lado ou para o outro conforme o curso que velejava mudava, eu digo que quando ele viu isso, ele ficou surpreso e surpreso. Porém, com um pouco de uso, familiarizei-o com todas essas coisas, e ele se tornou um marinheiro experiente, exceto que da bússola eu pude fazê-lo entender muito pouco. Por outro lado, como havia muito pouco tempo nublado e raramente ou nunca havia neblina naquelas partes, havia menos necessidade de uma bússola, visto que as estrelas sempre eram vistas à noite e à costa durante o dia, exceto nas estações chuvosas, e então ninguém se importava em se mexer por terra ou mar. Eu estava agora no 27º ano de meu cativeiro neste lugar, embora os 3 últimos anos em que tive esta criatura comigo devessem ser deixados de fora da conta, minha habitação sendo de outro tipo do que em todo o resto do tempo. Eu guardei o aniversário da minha chegada aqui com a mesma gratidão a Deus por suas misericórdias como no início, em se eu tinha tal motivo de reconhecimento no início, eu tinha muito mais agora, tendo tais testemunhos adicionais do cuidado da providência sobre mim, e as grandes esperanças que eu tinha de ser eficaz e rapidamente libertado, pois tive uma impressão invencível em meus pensamentos de que minha libertação estava próxima e que não ficaria mais um ano neste lugar. Continuei, porém, com minha lavoura, cavando, plantando e cercando como de costume. Colhi e curei minhas uvas e fiz tudo o que era necessário como antes. Nesse ínterim, a estação das chuvas estava chegando, quando eu ficava mais dentro de casa do que em outras épocas. Tínhamos arrumado nosso novo navio o mais seguro possível, levando até o riacho, onde, como eu disse no início, desembarquei minhas jungadas do navio, e puxando para a costa na marca da maré alta, fiz meu homem Friday cavar um pequeno cais, grande o suficiente para segurá-lo e profundo o suficiente para dar a ele água suficiente para flutuar, e então, quando a maré abaixou, fizemos uma forte represa na ponta dela, para manter a água fora, e assim ela ficou, seca como a maré do mar, e para evitar a chuva, colocamos muitos galhos de árvores, tão grossos que ela era tão coberta de palha quanto uma casa, e assim esperamos os meses de novembro e dezembro, nos quais planejei fazer minha aventura. Quando a estação estabelecida começou a chegar, quando o pensamento de meu projeto voltou com o bom tempo, eu estava me preparando diariamente para a viagem. E a primeira coisa que fiz foi juntar uma certa quantidade de provisões, sendo as provisões para nossa viagem,
e pretendia dentro de uma semana ou 15 dias abrir o cais de lançar nosso barco. Certa manhã, eu estava ocupado com algo desse tipo, quando liguei para sexta-feira e pedi-lhe que fosse à praia ver se conseguia encontrar uma tartaruga ou jabuti, coisa que geralmente o recebíamos uma vez por semana, para por causa dos ovos, bem como a carne. Sexta-feira não tinha passado muito tempo quando ele voltou correndo e voou sobre minha parede ou cerca externa, como alguém que não sentiu o chão ou os degraus em que pisou, e antes que eu tivesse tempo de falar com ele, ele gritou para mim: "Ó mestre! Ó mestre! Ó tristeza! Que pena, qual é o problema, sexta-feira?" Disse eu. "Olá", disse ele, "uma, duas, três canoas, dois, três." Com essa maneira de falar, concluí que eram 6, mas, ao investigar, descobri que havia apenas 3. "Bem, sexta-feira", eu disse, "não tenha medo." Assim, encorajei-o o melhor que pude. No entanto, vi que o pobre homem estava terrivelmente assustado, pois nada passava por sua cabeça, a não ser que eles tivessem vindo procurá-lo e iriam cortá-lo em pedaços e comê-lo, e o pobre sujeito tremia tanto que eu mal sabia o que fazer com ele. Eu o consolei o melhor que pude e disse que corria tanto perigo quanto ele e que eles me comeriam tanto quanto ele. "Mas", digo eu, "sexta-feira, devemos resolver combatê-los." "Você pode lutar, sexta-feira?" "Eu atiro", diz ele, "mas lá vem um grande número." "Não importa para isso", eu disse novamente, "nossas armas vão assustá-los para que não matemos." Então eu perguntei a ele se eu resolvesse defendê-lo, ele me defenderia, ficaria ao meu lado e faria exatamente o que eu mandasse. Ele disse: "Eu morro quando você pedir para morrer, mestre." Então fui buscar um bom trago de rum e dei a ele, pois eu tinha sido um marido tão bom do meu rum que me restava muito. Depois que bebemos, fiz com que ele pegasse as 2 peças de caça, que sempre carregávamos, e carreguei-as com grandes balas de cisne, tão grandes quanto pequenas balas de pistola. Então peguei 4 mosquetes e carreguei-os com 2 balas e 5 balas pequenas cada, e minhas 2 pistolas eu carreguei com um par de balas cada. Pendurei minha grande espada, como sempre, no ao meu lado, e dei a sexta-feira sua machadinha. Depois de me preparar assim, peguei meu binóculo e subi a encosta da colina para ver o que poderia descobrir, e descobri rapidamente pelo meu espelho que havia 21 selvagens, 3 prisioneiros e 3 canoas, e que todo o seu negócio parecia ser o banquete triunfante sobre esses 3 corpos humanos, um banquete bárbaro, de fato. Mas nada mais do que, como eu havia observado, era comum com eles. Observei também que eles haviam desembarcado, não onde haviam desembarcado quando sexta-feira escapou, mas mais perto do meu riacho, onde a costa era baixa e onde uma mata densa chegava quase perto do mar. Isso, com aversão à missão desumana que esses desgraçados realizaram, encheu-me de tanta indignação que voltei à sexta-feira e disse a ele que estava decidido a descer até eles e matá-los todos, e perguntei se ele ficaria ao meu lado. Ele já havia superado o susto, e seu ânimo estava um pouco melhorado com o gole que eu lhe dera. Ele estava muito animado e me disse, como antes, que morreria quando eu pedisse para morrer. Nesse acesso de fúria, dividi as armas que havia carregado, como antes, entre nós. Dei a Frida uma pistola para enfiar em seu cinto e 3 armas em seu ombro, e peguei uma pistola e as outras 3 armas para mim, e nessa postura marchamos. Peguei no bolso uma garrafinha de cachaça e dei a sexta-feira um saco grande com mais pólvora e balas, e quanto às ordens, ordenei-lhe que se mantivesse bem atrás de mim e não se mexesse, nem atirasse, nem fizesse nada até que eu ordenasse e, enquanto isso, não dissesse uma palavra. Nessa postura, coloquei uma bússola em minha mão direita de quase 1 milha, tanto para atravessar o riacho quanto para entrar na floresta, de modo que pudesse chegar perto deles antes de ser descoberto. O que eu havia visto por meu copo foi fácil de fazer. Enquanto eu fazia essa marcha, meus pensamentos anteriores retornando, comecei a diminuir minha resolução. Não quero dizer que alimentasse qualquer medo de seus números, pois como eram miseráveis, nus e desarmados, com certeza eu era superior a eles. Não, embora eu estivesse sozinho. Mas me ocorreu que chamado, que ocasião, muito menos que necessidade eu tinha de ir e mergulhar minhas mãos em sangue, para atacar pessoas que não tinham feito ou intencionado nada contra mim. Que, quanto a mim, eram inocentes e cujos costumes bárbaros eram seu próprio desastre,
sendo neles um sinal, de fato, de Deus tê-los deixado, com as outras nações daquela parte do mundo, para tal estupidez e para tal cursos desumanos, mas não me chamou para ser um juiz de suas ações, muito menos um executor de sua justiça, que sempre que ele achasse adequado, ele tomaria a causa em suas próprias mãos e, por vingança nacional, os puniria como um povo para crimes nacionais, mas que, enquanto isso, não era da minha conta, que era verdade que sexta-feira poderia justificar isso, porque ele era um inimigo declarado e estava em estado de guerra com aquelas pessoas muito específicas, e era lícito para ele atacá-los, mas eu não poderia dizer o mesmo em relação a mim mesmo. Essas coisas foram tão calorosamente pressionadas em meus pensamentos durante todo o caminho que decidi que apenas iria e me colocaria perto deles para poder observar seu banquete bárbaro e que agiria então como Deus deveria instruir, mas a menos que algo oferecido fosse mais um chamado para mim do que eu sabia, eu não iria me intrometer com eles. Com esta resolução, entrei na floresta e, com toda a cautela e silêncio possíveis, na sexta-feira logo atrás de mim, marchei até chegar às bordas da floresta do lado que ficava próximo a eles, apenas aquele canto da floresta. Havia madeira entre mim e eles. A que eu chamei suavemente para sexta-feira, e mostrando a ele uma grande árvore que estava bem no canto da floresta, eu o mandei ir até a árvore e me avisar se ele pudesse ver claramente o que eles estavam fazendo. Ele o fez e voltou imediatamente para mim, e me disse que eles poderiam ser claramente vistos ali, que eles estavam todos em volta do fogo, comendo a carne de um de seus prisioneiros, e que outro jazia amarrado na areia um pouco longe deles, a quem ele disse que matariam em seguida, e isso incendiou a própria alma dentro de mim. Ele me disse que não era um de sua nação, mas um dos homens barbados de quem ele havia me falado, que veio para seu país no barco. Fiquei horrorizado com a menção do homem de barba branca, e indo até a árvore, vi claramente pelo meu espelho um homem branco, que estava deitado na praia do mar com as mãos e os pés amarrados com bandeiras ou coisas como juncos, e que ele era europeu e usava roupas. Havia outra árvore e um pequeno matagal além dela, cerca de 50 metros mais perto deles do que o lugar onde eu estava, que, andando um pouco, vi que poderia chegar sem ser descoberto, e que então estaria dentro de meia distância. Tiro deles, então contive minha paixão, embora estivesse de fato enfurecido a mais alto grau, e voltando cerca de 20 passos, cheguei atrás de alguns arbustos, que seguravam todo o caminho até chegar a outra árvore, e então cheguei a um pequeno terreno elevado, que me deu uma visão completa deles a uma distância de cerca de 80 metros. Eu não tinha um momento a perder, pois 19 dos terríveis miseráveis estavam sentados no chão, todos amontoados, e tinham acabado de enviar os outros dois para massacrar o pobre cristão, e trazê-lo talvez membro por membro para o fogo, e eles estavam se abaixando para desamarrar as faixas a seus pés. Eu me virei para sexta-feira. Agora, sexta-feira, disse eu, faço o que eu te digo. Sexta-feira disse que sim. Então, sexta-feira, digo eu, faça exatamente como você me vê fazer, não fale em nada. Então coloquei um dos mosquetes e a espingarda no chão, e sexta-feira fez o mesmo com o dele, e com o outro mosquete mirei nos selvagens, ordenando-lhe que fizesse o mesmo. Então, perguntando se ele estava pronto, ele disse, sim. Então atire neles, disse eu, e no mesmo instante atirei também. Sexta-feira mirou muito melhor do que eu, que do lado que atirou matou 2 deles e feriu mais 3, e do meu lado matei 1 e feri 2. Eles estavam, você pode ter certeza, em uma terrível consternação, e todos os que não estavam feridos pularam de pé, mas não sabiam imediatamente para onde correr, ou para onde olhar, pois não sabiam de onde sua destruição veio. Sexta-feira manteve os olhos fixos em mim, para que, como eu lhe pedisse, ele pudesse observar o que eu fazia. Então, assim que o primeiro tiro foi feito, joguei a peça no chão e peguei a arma de caça, e sexta-feira fez o mesmo. Ele me viu ereto e presente, ele fez o mesmo novamente. Você está pronto, sexta-feira? Disse eu. Sim, diz ele. Vamos voar, então, eu digo, em nome de Deus. E com isso atirei novamente entre os desgraçados espantados, e sexta-feira também, e como nossas peças estavam agora carregadas com o que chamo de tiro de cisne, ou pequenas balas de pistola, encontramos apenas 2 balas, mas tantos foram feridos que correram gritando e gritando como criaturas loucas, todos ensanguentados, e a maioria deles miseravelmente feridos,
dos quais mais 3 caíram rapidamente depois, embora não totalmente mortos. Agora, sexta-feira, disse eu, largando as peças descarregadas e pegando o mosquete que ainda estava carregado. Siga-me, o que ele fez com muita coragem, sobre o qual eu corri para fora da floresta e me mostrei, e sexta-feira perto de meus pés. Assim que percebi que me viam, gritei o mais alto que pude, e mandei sexta-feira também, e correndo o mais rápido que pude, o que por sinal não foi muito rápido, estando carregado de armas como eu estava, dirigi-me diretamente para a pobre vítima, que estava, como disse, deitada na praia ou margem, entre o local onde se sentavam e o mar. Os 2 açougueiros que iam trabalhar com ele o deixaram na surpresa do nosso primeiro incêndio, e fugiram em um susto terrível para a beira-mar, e pularam em uma canoa, e mais 3 do resto fizeram o mesmo caminho. Virei-me para sexta-feira e pedi que ele avançasse e atirasse neles. Ele me entendeu imediatamente e, correndo cerca de 40 metros, para estar mais perto deles, atirou neles, e pensei que ele tivesse matado todos eles, pois os vi todos caindo amontoados no barco, embora tenha visto 2 deles se levantarem rapidamente. No entanto, ele matou 2 deles e feriu o terceiro, de modo que ele se deitou no fundo do barco como se estivesse morto. Enquanto meu capanga Friday atirava neles, puxei minha faca e cortei as bandeiras que prendiam a pobre vítima, e soltando-lhe as mãos e os pés, levantei-o e perguntei-lhe em língua portuguesa o que era. Ele respondeu em latim, Christianus, mas estava tão fraco que mal conseguia ficar de pé ou falar. Tirei a garrafa do bolso e dei a ele, fazendo sinais para que bebesse, o que ele fez, e dei-lhe um pedaço de pão, que ele comeu. Então perguntei-lhe que compatriota ele era, e ele disse, Spagnoli, e estando um pouco recuperado, deixe-me saber, por todos os sinais que ele poderia fazer, quanto ele estava em dívida comigo por sua libertação. Seguinho, disse eu, com o máximo de espanhol que pude inventar, nós conversaremos depois, mas devemos lutar agora. Se você ainda tiver alguma força, pegue esta pistola e espada e ataque você. Ele os aceitou com muita gratidão, e assim que ele tinha as armas em suas mãos, mas, como se tivessem colocado novo vigor nele, ele voou sobre seus assassinos como uma fúria, e cortou 2 deles em pedaços em um instante, pois a verdade é que, como tudo foi uma surpresa para eles, as pobres criaturas ficaram tão assustadas como o barulho de nossas peças que caíram de mero espanto e medo, e não tiveram mais poder para tentar sua própria fuga do que seus a carne teve que resistir ao nosso tiro. E foi o caso daqueles 5 que sexta-feira atiraram no barco, pois, como 3 deles caíram com a dor que receberam, os outros 2 caíram com o medo. Mantive minha espingarda na mão sem disparar, disposto a manter minha carga pronta, porque havia dado ao espanhol minha pistola e espada. Então chamei sexta-feira e mandei-o correr até a árvore de onde atiramos pela primeira vez, e buscou as armas que estavam lá que haviam sido descarregadas, o que ele fez com grande rapidez, e então, entregando-lhe meu mosquete, sentei-me para carregar todo o resto novamente e pedi que viessem até mim quando quisessem. Enquanto eu carregava essas peças, houve um confronto feroz entre o espanhol e um dos selvagens, que o atacou com uma de suas grandes espadas de madeira, a arma que o teria matado antes, se eu não o tivesse impedido. O espanhol, que era tão ousado e valente quanto se poderia imaginar, embora fraco, lutou um bom tempo com o índio e abriu 2 grandes feridas em sua cabeça, mas o selvagem, sendo um sujeito robusto e vigoroso, aproximando-se dele, derrubou-o, estando fraco, e estava torcendo minha espada de sua mão, quando o espanhol, embora por baixo, sabiamente abandonando a espada, sacou a pistola de seu cinto, atirou no selvagem pelo corpo e o matou no local, antes que eu, que estava correndo para ajudá-lo, pudesse chegar perto dele. Sexta-feira, sendo agora deixado em liberdade, perseguiu os miseráveis voadores, sem nenhuma arma em sua mão, exceto sua machadinha, e com isso ele despachou aqueles 3 que, como eu disse antes, foram feridos a princípio e caídos, e todo o resto ele poderia inventar, e o espanhol vindo a mim para uma arma, eu dei a ele uma das peças de caça, com a qual ele perseguiu 2 dos selvagens e feriu os 2, mas como ele não conseguia correr, os 2 fugiram dele para a floresta, onde sexta-feira os perseguiu e matou um deles, mas o outro era muito ágil para ele, e embora estivesse ferido, mergulhou no mar e nadou com todas as suas forças até os 2 que ficaram na canoa. Quais 3 na canoa, com um ferido, que não sabíamos se ele morreu ou não,
foram todos os que escaparam de nossas mãos de 21. A conta do todo é a seguinte: 3 mortos em nosso primeiro tiro da árvore, 2 mortos no tiro seguinte, 2 mortos até sexta-feira no barco, 2 mortos na sexta-feira dos primeiros feridos, 1 morto na sexta-feira na floresta, 3 mortos pelo espanhol, 4 mortos, sendo encontrados caídos aqui e ali, dos ferimentos, ou mortos na sexta-feira em sua perseguição, 4 escaparam no barco, dos quais 1 ferido, se não morto, 21 ao todo. Os que estavam na canoa trabalharam duro para escapar dos tiros e, embora sexta-feira tenha disparado 2 ou 3 tiros, não achei que ele acertou nenhum deles. Sexta-feira gostaria que eu pegasse uma de suas canoas e os perseguisse, e, de fato, eu estava muito ansioso com a fuga deles, temendo que, levando a notícia para casa para seu povo, eles voltassem talvez com 200 ou 300 canoas e nos devorassem em uma mera multidão. Então consenti em persegui-los por mar e, correndo para uma de suas canoas, pulei nela e pedi a Friday que me seguisse. O espanhol estava, para a matança, e quase morto de medo, sem saber o que estava acontecendo, pois ele não tinha sido capaz de olhar para o lado do barco. Ele estava amarrado com tanta força no pescoço e nos calcanhares, e estava amarrado há tanto tempo que ele realmente tinha pouca vida nele. Cortei imediatamente as bandeiras ou juncos retorcidos com os quais o haviam amarrado e o teria ajudado a subir, mas ele não conseguia ficar de pé ou falar, mas gemia lamentavelmente, acreditando, ao que parece, ainda, que ele só foi solto para ser morto. Quando chegou a sexta-feira, pedi-lhe que falasse com ele e lhe contasse sobre sua libertação, e puxando minha garrafa, fiz com que ele desse um gole ao pobre desgraçado, o que, com a notícia de que lhe havia sido entregue, o reanimou, e ele sentou-se no barco. Mas quando sexta-feira veio para ouvi-lo falar e olhar em seu rosto, qualquer um teria levado as lágrimas ver como sexta-feira o beijou, abraçou, chorou, riu, saudou, pulou, dançou, cantou, depois chorou de novo, torceu as mãos, bateu no próprio rosto e na cabeça, e então cantou e pulou novamente como uma criatura distraída. Demorou um bom tempo antes que eu pudesse fazê-lo falar comigo ou me dizer qual era o problema, mas quando voltou um pouco a si, disse-me que era seu pai. Não é fácil para mim expressar como me comoveu ver que êxtase e afeição filial operaram neste pobre selvagem ao ver seu pai e ao ser libertado da morte, nem, de fato, posso descrever metade das extravagâncias de sua afeição depois disso, pois ele entrou e saiu do barco muitas vezes. Quando ele entrava, sentava-se ao lado dele, abria seu peito e segurava sua cabeça do pai perto de seu peito por muitos minutos seguidos, para alimentá-la. Então ele pegou seus braços e tornozelos, que estavam entorpecidos e rígidos com a atadura, e os esfregou e esfregou com as mãos, e eu, percebendo qual era o caso, dei-lhe um pouco de rum da minha garrafa para esfregá-los, o que lhes fez muito bem. Esse caso pôs fim à nossa perseguição à canoa com os outros selvagens, que já estavam quase fora de vista, e foi bom para nós que não o fizemos, pois soprou tão forte 2 horas depois, e antes que eles pudessem chegar a 1/4 de seu caminho, e continuou soprando tão forte a noite toda, e isso do noroeste, que estava contra eles, que eu não poderia supor que seu barco pudesse sobreviver, ou que eles chegassem à sua própria costa. Mas voltando à sexta-feira, ele estava tão ocupado com o pai que não consegui encontrar em meu coração para afastá-lo por algum tempo, mas depois que pensei que ele poderia deixá-lo um pouco, chamei-o para mim, e ele veio pulando e rindo, e satisfeito ao máximo. Então perguntei se ele havia dado pão ao pai. Ele balançou a cabeça e disse: nenhuma, cachorro feio come tudo sozinho. Então dei a ele um bolo de pão de uma bolsinha que carregava de propósito. Eu também dei a ele um trago para ele, mas ele não quis prová-lo, mas o levou para seu pai. Eu tinha no bolso 2 ou 3 cachos de passas, então dei a ele um punhado para o pai. Ele mal havia dado essas passas ao pai, mas eu o vi sair do barco e fugir como se tivesse sido enfeitiçado, pois ele era o sujeito mais rápido que já vi, digo, ele correu a tal velocidade. Uma taxa que ele estava fora de vista, por assim dizer, em um instante, e embora eu o chamasse e o saudasse também, era tudo um só. Ele se foi, e em 1/4 de hora eu o vi voltar, embora não tão rápido quanto ele foi, e quando ele se aproximou, percebi que seu passo diminuía, porque ele tinha algo na mão. Quando ele veio até mim, descobri que ele estava em casa para um jarro ou pote de barro, para trazer um pouco de água fresca para seu pai, e que ele tinha mais 2 bolos ou pães. O pão que ele me deu,
Mas a água ele carregou para seu pai. Porém, como eu também estava com muita sede, comi um pouco. A água reviveu seu pai mais do que todo o aguardente que eu lhe dera, pois ele estava desmaiando de sede. Quando o pai dele bebeu, chamei-o para saber se ainda havia água. Ele disse sim, e pedi-lhe que o desse ao pobre espanhol, que o necessitava tanto como o pai, e enviei um dos bolos que aquela sexta-feira trouxe também ao espanhol, que estava realmente muito fraco e estava descansando em um lugar verde sob a sombra de uma árvore, e cujos membros também estavam muito rígidos e muito inchados com a bandagem grosseira com a qual ele havia sido amarrado. Quando eu vi que na sexta-feira chegando com a água, ele se sentou e bebeu, pegou o pão e começou a comer, fui até ele e dei-lhe um punhado de passas. Ele olhou para o meu rosto com todos os sinais de gratidão e reconhecimento que poderiam aparecer em qualquer semblante, mas estava tão fraco, apesar de ter se esforçado tanto na luta, que não conseguia ficar de pé. Ele tentou fazer isso 2 ou 3 vezes, mas realmente não conseguiu. Seus tornozelos estavam tão inchados e tão doloridos para dele. Então eu o mandei ficar quieto e fiz Frida esfregar seus tornozelos e banhá-los com a rum, como havia feito com o pai. Observei a pobre criatura afetuosa, a cada 2 minutos, ou talvez menos, durante todo o tempo em que esteve aqui, virar a cabeça para ver se o pai estava no mesmo lugar e postura em que o deixou sentado, e finalmente descobriu que não era para ser visto, ao que ele se levantou e, sem dizer uma palavra, voou com aquela rapidez para ele que mal se podia perceber seus pés tocando o chão enquanto ele andava, mas quando ele veio, ele apenas descobriu que havia se deitado para aliviar seus membros. Então sexta-feira voltou para mim imediatamente, e então falei com o espanhol para deixar Frida ajudá-lo se pudesse, e conduzi-lo até o barco, e então ele deveria carregá-lo para nossa casa, onde eu cuidaria dele. Mas sexta-feira, um sujeito vigoroso e forte, pegou o espanhol nas costas e carregou-o para o barco, colocando-o suavemente na lateral ou na murada da canoa, com os pés dentro dela, e, em seguida, levantando-o completamente, colocou-o perto de seu pai, e logo saindo novamente, lancei o barco e remei ao longo da costa mais rápido do que eu poderia andar, embora o vento soprasse muito forte também. Então ele trouxe os 2 sãos e salvos para o nosso riacho e, deixando-os no barco, correu para buscar a outra canoa. Quando ele passou por mim, falei com ele e perguntei aonde ele foi. Ele me disse, vá buscar mais barco. Então ele foi embora como o vento. Com certeza nunca homem ou cavalo correu como ele. E ele colocou a outra canoa no riacho quase assim que cheguei a ela por terra. Então ele me levou até lá e foi ajudar nossos novos hóspedes a sair do barco. O que ele fez, mas nenhum deles era capaz de andar, de modo que a pobre sexta-feira não sabia o que fazer. Para remediar isso, comecei a trabalhar em meu pensamento e, chamando sexta-feira para convidá-los a se sentar na margem enquanto ele vinha até mim, logo fiz uma espécie de carrinho de mão para colocá-los, e sexta-feira os carreguei. Ambos juntos sobre ele entre nós. Mas quando os levamos para fora de nosso muro, ou fortificação, tivemos uma perda pior do que antes, pois era impossível atravessá-los e eu estava decidido a não derrubá-la. Então comecei a trabalhar novamente, e sexta-feira eu, em cerca de 2 horas, fizemos uma tenda muito bonita, coberta com velhas velas e acima dela com galhos de árvores, ficando no espaço sem nossa cerca externa e entre ela e o bosque de madeira jovem que eu havia plantado, e aqui fizemos 2 camas com as coisas que eu tinha, vis. De boa palha de arroz, com cobertores colocados sobre ela para deitar, e outro para cobri-los, em cada cama. Minha ilha estava agora povoada e eu me considerava muito rico em súditos, e era uma reflexão alegre, que eu frequentemente fazia, como eu parecia um rei. Em primeiro lugar, todo o país era minha propriedade, de modo que eu tinha um direito indubitável de domínio. Em segundo lugar, meu povo estava perfeitamente sujeito, eu era absolutamente senhor e legislador, todos eles deviam suas vidas a mim e estavam prontos para dar suas vidas, se houvesse ocasião para isso, por mim. Também era notável que eu tivesse apenas 3 súditos, e eles eram de 3 religiões diferentes. Meu homem, Friday, era protestante, seu pai era pagão e canibal, e o espanhol era papista. No entanto, permiti liberdade de consciência em todos os meus domínios. Mas isso é a propósito. Assim que prendi meus 2 fracos prisioneiros resgatados e lhes dei abrigo e um lugar para descansar, comecei a pensar em fazer alguma provisão para eles,
E a primeira coisa que fiz, ordenei à sexta-feira que pegasse um cabrito de 1 ano, entre um cabrito e um cabrito, de meu rebanho particular, para ser morto. Quando cortei o quarto traseiro e o cortei em pedaços pequenos, coloquei a sexta-feira para ferver e estufar, e fiz um prato muito bom, garanto-vos, de carne e caldo. E como eu cozinhei sem portas, pois não fiz fogo dentro de minha parede interna, então eu levei tudo para a nova tenda e, tendo colocado uma mesa lá para eles, sentei-me e comi meu próprio jantar também com eles, e, tanto quanto pude, animou-os e encorajou-os. Sexta-feira fui meu intérprete, principalmente para seu pai e, de fato, para o espanhol também, pois o espanhol falava muito bem a língua dos selvagens. Depois de termos jantado, ou melhor, ceado, mandei sexta-feira pegar uma das canoas e ir buscar nossos mosquetes e outras armas de fogo que, por falta de tempo, havíamos deixado no local da batalha, e no dia seguinte ordenei-lhe que fosse enterrar os cadáveres dos selvagens, que jaziam expostos ao sol e logo seriam ofensivos. Também ordenei a ele que enterrasse os restos horríveis de seu banquete bárbaro, o que eu mesmo não poderia pensar em fazer, não, eu não suportaria vê-los se fosse por ali. Tudo o que ele realizou pontualmente apagou a própria aparência dos selvagens que estavam lá, de modo que, quando voltei, mal pude saber onde estava, a não ser pelo canto da floresta apontando para o lugar. Comecei então a entrar em uma pequena conversa com meus 2 novos súditos, e, primeiro, marquei sexta-feira para perguntar a seu pai o que ele achava da fuga dos selvagens naquela canoa e se poderíamos esperar um retorno deles, com um poder grande demais para resistirmos. Sua primeira opinião foi que os selvagens no barco nunca sobreviveriam à tempestade que soprou naquela noite em que partiram, mas necessariamente se afogaram ou foram levados para o sul, para aquelas outras margens, onde certamente seriam devorados. Seriam afogados se fossem jogados fora, mas, quanto ao que eles fariam se chegassem em segurança à praia, ele disse que não sabia, mas era sua opinião que eles estavam tão terrivelmente assustados com a maneira como foram atacados, o barulho e o fogo, que ele acreditava que eles diriam ao povo que todos foram mortos por trovões e relâmpagos, não pela mão do homem, e que os 2 que apareceram, vis. Sexta-feira éramos 2 espíritos celestiais, ou fúrias, que desceram para destruí-los, e não homens com armas. Isso, ele disse, ele sabia, porque ele ouviu todos eles gritarem assim, em sua língua, um para o outro, pois era impossível para eles conceber que um homem pudesse disparar, falar trovões e matar à distância, sem levantar a mão, como era feito agora. E esse velho selvagem estava certo, pois, pelo que entendi, já que por outras mãos os selvagens nunca mais tentaram ir para a ilha depois, ficaram tão apavorados com os relatos daqueles 4 homens, pois parece que escaparam do mar, que acreditaram em quem quer que fosse. Fosse para aquela ilha encantada seria destruído com o fogo dos deuses. Isso, no entanto, eu não sabia, e, portanto, estava sob contínuas apreensões por um bom tempo, e sempre mantido em guarda, com todo o meu exército, pois, como agora éramos 4, eu teria me aventurado em uma centena deles, em campo aberto, a qualquer momento. Capítulo 17. Visita dos amotinados. Em pouco tempo, porém, não aparecendo mais canoas, o medo de sua vinda passou, e comecei a levar em consideração meus pensamentos anteriores de uma viagem ao mar, sendo igualmente assegurado pelo pai de Frida que eu poderia contar com o bom uso de sua nação, por conta dele, se eu fosse. Mas meus pensamentos ficaram um pouco suspensos quando tive uma conversa séria com o espanhol, e quando entendi que havia mais 16 de seus compatriotas e portugueses, que tendo sido expulsos e fugido para aquele lado, viviam lá em paz, de fato, com os selvagens, mas foram muito prejudicados por necessidades e, de fato, por toda a vida. Perguntei-lhe todos os detalhes de sua viagem e descobri que era um navio espanhol, indo do Rio de La Plata para Havana, sendo instruído a deixar sua carga lá, que era principalmente couro e prata, e trazer de volta o que fosse europeu. Bens que eles poderiam encontrar lá, que tinham a bordo 5 marinheiros portugueses, que retiraram de outro naufrágio, que 5 de seus próprios homens se afogaram quando o navio se perdeu pela primeira vez, e que estes escaparam por meio de infinitos perigos, e chegaram, quase famintos, à costa canibal, onde esperavam ter sido devorados a cada momento. Ele me disse que eles tinham algumas armas com eles, mas eram perfeitamente inúteis, pois não tinham pólvora nem bola. A lavagem do mar estragou toda a pólvora, mas um pouco,
que eles usaram em seu primeiro desembarque para se abastecer. Alguma comida. Perguntei-lhe o que ele achava que aconteceria com eles lá, e se eles tinham alguma intenção de escapar. Ele disse que eles tiveram muitas consultas sobre isso, mas que não tendo nem embarcação nem ferramentas para construir uma, nem provisões de qualquer tipo, seus conselhos sempre terminavam em lágrimas e desespero. Perguntei-lhe como pensava que receberiam uma proposta minha, que poderia tender para uma fuga, e se todos estivessem aqui, isso não poderia ser feito. Eu disse a ele com liberdade, temia principalmente a traição e o mau uso de mim, se eu colocasse minha vida em suas mãos, pois essa gratidão não era uma virtude inerente à natureza do homem, nem os homens sempre ajustavam suas relações pelas obrigações que haviam recebido tanto quanto pelas vantagens que esperavam. Eu disse a ele que seria muito difícil que eu fosse o instrumento de sua libertação, e que depois eles me fizessem seu prisioneiro na Nova Espanha, onde o inglês certamente seria sacrificado, que necessidade ou que acidente trouxesse ele para lá, e que prefiro ser entregue aos selvagens e ser devorado vivo do que cair nas garras impiedosas dos padres e ser levado à Inquisição. Acrescentei que, caso contrário, estava convencido de que, se todos estivessem aqui, poderíamos, com tantas mãos, construir uma barca grande o suficiente para nos transportar a todos, ou para o sul do Brasil, ou para as ilhas ou costa espanhola ao norte, mas se, em retribuição, eles, quando eu tivesse colocado as armas em suas mãos, me levassem à força entre seu próprio povo, eu poderia ser maltratado por minha bondade para com eles e tornar meu caso pior do que antes. Ele respondeu, com muita franqueza e ingenuidade, que a condição deles era tão miserável, e que eles eram tão sensíveis a isso, que ele acreditava que eles abominariam a ideia de usar qualquer homem cruelmente que contribuísse para sua libertação, e que, se eu quisesse, ele iria até eles como velho, e conversaria com eles sobre isso, e voltaria novamente e me traria a resposta, que ele faria condições com eles sob seu juramento solene, que eles deveriam estar absolutamente sob minha direção como seu comandante e capitão, e eles devem jurar que os santos sacramentos e o evangelho são verdadeiros para mim e para um país cristão com o qual eu concorde, e nenhum outro, e ser dirigido total e absolutamente por minhas ordens até que eles desembarcassem com segurança no país que eu pretendia, e que ele traria um contrato deles, em suas mãos, para esse propósito. Então ele me disse que primeiro juraria a mim mesmo que nunca se afastaria de mim enquanto vivesse até que eu lhe desse ordens, e que ele ficaria do meu lado até a última gota de seu sangue, se houvesse a menor quebra de fé entre seus compatriotas. Ele me disse que eram todos homens muito educados e honestos, e estavam sob o maior sofrimento imaginável, não tendo armas, nem roupas, nem comida, mas a mercê e discrição dos selvagens, fora de todas as esperanças de retornar ao seu próprio país, e que ele tinha certeza de que, se eu os ajudasse, eles viveriam e morreriam por mim. Após essas garantias, resolvi me aventurar a socorrê-los, se possível, e enviar o velho selvagem e este espanhol até eles para tratar. Mas quando tínhamos tudo pronto para partir, o próprio espanhol levantou uma objeção, que tinha toda a prudência por um lado e tanta sinceridade por outro lado, que não pude deixar de ficar muito satisfeito com ela, e, por seu conselho, adiou a libertação de seus camaradas por pelo menos meio ano. O caso foi o seguinte: ele estava conosco há cerca de um mês, durante o qual eu o deixei ver de que maneira eu havia providenciado, com a ajuda da providência, para meu sustento, e ele viu evidentemente o estoque de milho e arroz que eu havia guardado, o que, embora fosse mais do que suficiente para mim, ainda não era suficiente, sem um bom cultivo, para minha família. Agora aumentou para 4, mas muito menos seria suficiente se seus compatriotas, que tinham, como ele disse, 16 anos, ainda vivos, viessem, e muito menos seria suficiente abastecer nosso navio, se construíssemos um, para uma viagem a qualquer uma das colônias cristãs da América. Então ele me disse que achava que seria mais aconselhável deixar que ele e os outros dois cavassem e cultivassem mais um pouco de terra, tanto quanto eu pudesse sobrar sementes para semear, e que devíamos esperar outra colheita, para que pudéssemos ter um suprimento de milho para seus compatriotas, quando eles vierem. Pois o desejo pode ser uma tentação para eles discordarem ou não pensarem que foram entregues, a não ser de uma dificuldade para outra. Você sabe, diz ele, os filhos de Israel, embora tenham se alegrado a princípio por terem sido libertados do Egito, ainda assim se rebelaram contra o próprio Deus, que os livrou,
quando vieram a querer pão no deserto. Sua cautela foi tão oportuna e seu conselho tão bom que não pude deixar de ficar muito satisfeito com sua proposta, assim como fiquei satisfeito com sua fidelidade. Então começamos a cavar, todos nós quatro, assim como as ferramentas de madeira que nos foram fornecidas permitiam, e em cerca de um mês, ao final do qual era tempo de semear, tínhamos tanta terra curada e aparada quanto semeamos 22 alqueires de cevada e 16 pulses de arroz, o que foi, em suma, todas as sementes que tínhamos de sobra. De fato, deixamos apenas o suficiente para nossa própria alimentação durante os 6 meses que tínhamos de esperar nossa colheita, isto é, contar a partir do momento em que separamos nossa semente para semear, pois não se deve supor que esteja 6 meses enterrado naquele país. Tendo agora companhia suficiente, e sendo nossos números suficientes para nos deixar com medo dos selvagens, se eles tivessem vindo, a menos que seu número fosse muito grande, nós andávamos livremente por toda a ilha, sempre que encontrávamos ocasião, e como tínhamos nossa fuga ou libertação em nossos pensamentos, era impossível, pelo menos para mim, ter os meios para isso fora de mim. Para isso, marquei várias árvores que julguei adequadas para o nosso trabalho, e coloquei Sexta-feira e seu pai para cortá-las, e então fiz com que o espanhol, a quem transmiti meus pensamentos sobre esse assunto, supervisionasse e dirigisse seu trabalho. Eu mostrei a eles com que esforço incansável eu havia cortado uma grande árvore em tábuas únicas, e fiz com que fizessem o mesmo, até que eles fizeram cerca de 12 de tábuas grandes, de bom carvalho, com quase 2 pés de largura e 35 pés de comprimento, e de 2 a 4 polegadas de espessura. Que trabalho prodigioso exigia, qualquer um pode imaginar. Ao mesmo tempo, procurei aumentar o máximo que pude meu pequeno rebanho de cabras mansas, e para isso fiz Sexta-feira e o espanhol sair um dia, e eu com Sexta-feira no dia seguinte, pois nos revezamos, e assim conseguimos cerca de 20 crianças para criar com o resto, pois sempre que atirávamos na represa, salvávamos as crianças e as adicionávamos ao nosso rebanho. Mas, acima de tudo, chegando à estação da cura das uvas, mandei pendurar ao sol uma quantidade tão prodigiosa que, creio, se estivéssemos em Alicante, onde as passas do sol são curadas, poderíamos ter encheu 60 ou 80 barris, e estes, com o nosso pão, formavam uma grande parte de nossa comida, uma vida muito boa também, asseguro-lhe, pois são extremamente nutritivos. Agora era a colheita e nossa colheita estava em boa ordem. Não era o aumento mais abundante que eu havia visto na ilha, mas, no entanto, era o suficiente para atender ao nosso fim, pois de 22 alqueires de cevada trouxemos e debulhamos mais de 220 alqueires, e similares na proporção do arroz, que era suficiente para nossa comida para a próxima colheita, embora todos os 16 espanhóis estivessem em terra comigo, ou, se estivéssemos prontos para uma viagem, teria abastecido abundantemente nosso navio para nos levar a qualquer parte do mundo, isto é, qualquer parte da América. Quando assim alojamos e protegemos nosso depósito de milho, começamos a trabalhar para fazer mais utensílios de vis. Grandes cestos, nos quais o guardávamos, e o espanhol era muito habilidoso e hábil nessa parte, e muitas vezes me culpou por não ter feito algumas coisas para a defesa desse tipo de trabalho, mas não vi necessidade disso. E agora, tendo um suprimento completo de comida para todos os convidados que esperava, dei permissão ao espanhol para ir ao mar, para ver o que poderia fazer com aqueles que havia deixado para trás. Eu dei a ele uma ordem estrita para não trazer qualquer homem que não jurasse primeiro na presença dele do velho selvagem que de forma alguma feriria, lutaria ou atacaria a pessoa que encontrasse na ilha, que era tão gentil a ponto de enviar para eles, a fim de sua libertação, mas que eles o apoiariam e o defenderiam contra todas essas tentativas, e onde quer que fossem, estariam inteiramente sujeitos ao seu comando, e que isso deve ser feito por escrito e assinado em suas mãos. Como eles teriam feito isso, quando eu sabia que eles não tinham nem pena nem tinta? Foi uma pergunta que nunca fizemos. Seguindo essas instruções, o espanhol e o velho selvagem, o pai de Sexta-feira, partiram em uma das canoas em que eles teriam entrado, ou melhor, foram trazidos, quando vieram como prisioneiros para serem devorados pelos selvagens. Dei a cada um deles um mosquete com uma espingarda e cerca de 8 cargas de pólvora e balas, ordenando-lhes que fossem muito bons maridos de ambos e não os usassem senão em ocasiões urgentes. Este foi um trabalho alegre,
sendo as primeiras medidas usadas por mim em vista da minha libertação por agora 27 anos e alguns dias. Dei-lhes provisões de pão e de uvas secas, suficientes para eles mesmos por muitos dias, e suficientes para todos os espanhóis, por cerca de 8 dias, e, desejando-lhes boa viagem, vi-os partir, concordando com eles sobre um sinal que deveriam pendurar em seu retorno, pelo qual eu os reconheceria novamente quando voltassem, à distância, antes de chegarem à costa. Eles partiram com um belo vendaval no dia em que a lua estava cheia, segundo meu relato, no mês de outubro, mas, quanto à contagem exata dos dias, depois de tê-la perdido, nunca mais poderia recuperá-la, nem guardei o número de anos tão pontualmente para ter certeza de que estava certo, embora, como ficou provado quando examinei minha conta posteriormente, descobri que havia mantido uma contagem verdadeira dos anos. Não fazia menos de 8 dias que eu esperava por eles, quando ocorreu um acidente estranho e imprevisto, do qual, talvez, nunca se ouviu falar de semelhante na história. Eu estava dormindo profundamente em minha cabana uma manhã, quando meu criado Friday veio correndo até mim e gritou: Mestre, mestre, eles chegaram, eles chegaram. Eu pulei e, independentemente do perigo, fui, assim que pude vestir minhas roupas, através do meu pequeno bosque, que, a propósito, já era uma floresta muito densa, eu digo, independente do perigo eu fui sem minhas armas, o que não era meu costume fazer, mas fiquei surpreso quando, voltando meus olhos para o mar, vi um barco a cerca de 1,5 léguas de distância, parado na praia, com uma vela de ombro de carneiro, como eles chamam, e o vento soprando bastante para trazê-los. Também observei, atualmente, que eles não vinham daquele lado em que ficava a costa, mas do extremo sul da ilha. Diante disso, chamei Sexta-feira e pedi-lhe que se deitasse por perto, pois não eram essas as pessoas que procurávamos e para que ainda não soubéssemos se eram amigos ou inimigos. Em seguida, fui buscar meu binóculo para ver o que poderia fazer com eles, e tendo tirado a escada, subi até o topo da colina, como costumava fazer quando estava apreensivo com qualquer coisa, e para ter minha visão mais plana sem ser descoberto. Mal pus o pé na colina quando meus olhos descobriram claramente um navio ancorado, a cerca de 2,5 léguas de distância de mim, SSE, mas não acima de 1,5 léguas da costa. Pela minha observação, parecia claramente ser um navio inglês, e o barco parecia ser um escalher inglês. Não consigo expressar a confusão em que estava, embora a alegria de ver um navio, e um que eu tinha motivos para acreditar que era tripulado por meus próprios compatriotas e, consequentemente, amigos, fosse tal que não consigo descrever, mas ainda assim algumas dúvidas secretas pairavam sobre mim, não posso dizer de onde elas vieram, pedindo-me que me mantivesse em guarda. Em primeiro lugar, ocorreu-me considerar o que um navio inglês poderia ter naquela parte do mundo, uma vez que não era o caminho para onde qualquer parte do mundo onde os ingleses tivessem algum tráfego, e eu sabia que não havia tempestades para levá-los para lá em perigo, e que, se eles fossem realmente ingleses, era mais provável que estivessem aqui sem um bom projeto, e que era melhor eu continuar como estava do que cair nas mãos de ladrões e assassinos. Que nenhum homem despreze as dicas secretas e avisos de perigo que às vezes lhe são dados quando ele pode pensar que não há possibilidade de ser real. Que tais dicas e avisos nos são dados, acredito que poucos que fizeram qualquer observação das coisas podem negar, que eles são certas descobertas de um mundo invisível e uma conversa de espíritos, não podemos duvidar, e se a tendência deles parece ser nos alertar sobre o perigo, porque não deveríamos supor que eles são de algum agente amigo, seja supremo, ou inferior e subordinado, não é a questão, e que eles são dados para o nosso bem. A presente questão me confirma abundantemente na justiça desse raciocínio, pois, se eu não tivesse sido cauteloso por esta advertência secreta, venha de onde vier, eu teria sido morto inevitavelmente em uma condição muito pior do que antes, como você verá em breve. Não me mantive por muito tempo nessa postura até que vi o barco se aproximar da costa, como se procurassem um riacho para se lançar, para a conveniência do desembarque. No entanto, como eles não foram longe o suficiente, eles não viram a pequena enseada onde eu costumava desembarcar minhas jangadas, mas conduziram seu barco até a praia, a cerca de meia milha de mim, o que foi muito feliz para mim, pois, do contrário, eles teriam desembarcado bem na minha porta, como posso dizer, e logo teriam me espancado para fora do meu castelo, e talvez tivessem me saqueado tudo o que eu tinha. Quando eles estavam em terra,
Fiquei plenamente convencido de que eram ingleses, pelo menos a maioria deles. Um ou dois eu pensei que eram holandeses, mas isso não provou. Havia ao todo 11 homens, dos quais 3 deles estavam desarmados e, segundo pensei, amarrados, e quando os primeiros 4 ou 5 deles pularam em terra, eles levaram os 3 para fora do barco como prisioneiros. Um dos 3 eu pude perceber usando os gestos mais apaixonados de súplica, aflição e desespero, até uma espécie de extravagância. Os outros 2, eu podia perceber, levantavam as mãos às vezes e pareciam realmente preocupados, mas não tanto quanto o primeiro. Fiquei perfeitamente confuso com a visão e não sabia qual deveria ser o significado disso. Sexta-feira me chamou em inglês, o melhor que pôde. Ó mestre, você vê ingleses comerem prisioneiros, assim como homens selvagens. Ora, sexta-feira, disse eu, você acha que eles vão comê-los, então? Sim, de sexta-feira, eles vão comê-los. Não, não, digo eu, sexta-feira, receio que os matem, de fato, mas você pode ter certeza de que eles não os comerão. Durante todo esse tempo eu não tinha pensado no que realmente estava acontecendo, mas fiquei tremendo com horror da visão, esperando a cada momento em que os 3 prisioneiros seriam mortos. Não, uma vez vi um dos vilões erguer o braço com um grande cutelo, como os marinheiros o chamam, ou espada, para golpear um dos pobres homens, e eu esperava vê-lo cair a cada momento, em que todo o sangue do meu corpo parecia correr frio em minhas veias. Desejei sinceramente agora pelo espanhol e pelo selvagem que tinha ido com ele, ou que eu tivesse alguma maneira de ter chegado sem ser descoberto ao alcance deles, para que eu pudesse prender os 3 homens, pois não vi nenhuma arma de fogo que eles tivessem entre eles, mas caiu em minha mente de outra maneira. Depois de ter observado o uso ultrajante dos 3 homens pelos marinheiros insolentes, observei os companheiros correndo e se espalhando pela ilha, como se quisessem ver o país. Observei que os outros 3 homens também tinham liberdade de ir aonde quisessem, mas eles se sentaram todos os 3 no chão, muito pensativos e pareciam homens em desespero. Isso me fez lembrar da primeira vez em que desembarquei e comecei a olhar ao meu redor, como me dei por perdido, quão loucamente eu olhava ao meu redor, que apreensões terríveis eu tinha, e como me hospedei na árvore a noite toda com medo de ser devorado por feras selvagens. Como eu nada sabia naquela noite sobre o suprimento que receberia pela condução providencial do navio mais perto da terra pelas tempestades e marés, pelas quais desde então tenho sido nutrido e sustentado, então esses 3 pobres homens desolados não sabiam quão certos de libertação e suprimento eles estavam, quão perto estava deles, e quão efetivo e realmente eles estavam em uma condição de segurança, ao mesmo tempo que eles pensavam que estavam perdidos e seu caso desesperado. Tão pouco vemos diante de nós no mundo, e temos tantas razões para depender alegremente do grande Criador do mundo, que ele não deixa suas criaturas tão absolutamente destituídas, mas que nas piores circunstâncias elas sempre têm algo para sejam gratos e, às vezes, estejam mais próximos da libertação do que imaginam. Antes, são até mesmo trazidos à sua libertação pelos meios pelos quais parecem ser levados à sua destruição. Foi na maré alta que essas pessoas chegaram à praia, e enquanto eles vagavam para ver em que tipo de lugar eles estavam, eles permaneceram descuidadamente até que a maré baixou e a água baixou consideravelmente, deixando seu barco encalhado. Eles haviam deixado 2 homens no barco, que, como descobri depois, tendo bebido um pouco de conhaque demais, adormeceram. No entanto, um deles acordou um pouco mais cedo do que o outro e descobriu que o barco estava encalhado muito rápido para que ele o agitasse. Gritou para o resto, que estava se dispersando, e logo todos chegaram ao barco, mas já havia passado todas as suas forças para lançá-la, sendo o barco muito pesado e a costa daquele lado sendo uma areia fofa e lamacenta, quase como uma areia movediça. Nessa condição, como verdadeiros marinheiros, que são, talvez, os menos premeditados de toda a humanidade, eles desistiram e partiram novamente para passear pelo país, e ouvi um deles dizer em voz alta para o outro, chamando-os para fora do barco: ora, deixe em paz, Jaque, não pode. Ela flutuará na próxima maré, pelo qual fui totalmente confirmado no inquérito principal de quais compatriotas eles eram. Durante todo esse tempo, mantive-me muito perto, nenhuma vez ousando sair de meu castelo além de meu local de observação próximo ao topo da colina, e fiquei muito feliz em pensar como ele era bem fortificado.
Eu sabia que faltavam pelo menos 10 horas para que o barco pudesse flutuar novamente e, a essa altura, já estaria escuro e eu poderia ter mais liberdade para ver seus movimentos e ouvir seus discursos, se tivessem algum. Nesse ínterim, preparei-me para uma batalha como antes, embora com mais cautela, sabendo que tinha que lidar com outro tipo de inimigo do que no início. Ordenei também a sexta-feira, a quem eu tornara um excelente atirador com sua arma, que se carregasse de armas. Peguei 2 armas de caça e dei a ele 3 mosquetes. Minha figura, de fato, era muito feroz. Eu usava meu formidável casaco de pele de cabra, com o grande boné que mencionei, uma espada nua ao meu lado, 2 pistolas no cinto e uma arma em cada ombro. Era minha intenção, como disse acima, não fazer nenhuma tentativa até que escurecesse, mas por volta das 2 horas, sendo o calor do dia, descobri que todos haviam ido para a floresta e, como pensei, deitaram-se para dormir. Os 3 pobres homens angustiados, ansiosos demais por sua condição para conseguir dormir, sentaram-se, no entanto, sob o abrigo de uma grande árvore, a cerca de 1/4 de milha de mim e, como pensei, fora da vista de qualquer um dos outros. Com isso, resolvi me revelar a eles e aprender algo sobre sua condição. Imediatamente marchei como acima, meu homem sexta-feira a uma boa distância atrás de mim, tão formidável para seus braços quanto eu, mas não fazendo uma figura tão espectral quanto eu. Aproximei-me o mais possível deles sem ser descoberto e, então, antes que qualquer um deles me visse, chamei-os em voz alta em espanhol: "O que são vocês, senhores?" Eles se assustaram com o barulho, mas ficaram 10 vezes mais confusos quando me viram e a figura grosseira que eu fiz. Eles não responderam nada, mas pensei ter percebido que eles simplesmente iriam fugir de mim, quando falei com eles em inglês. "Cavalheiros", disse eu, "não se surpreendam comigo, talvez você tenha um amigo por perto quando você não esperava. Ele deve ser enviado diretamente do céu." Então, disse um deles muito gravemente para mim, e tirando o chapéu ao mesmo tempo para mim, "pois nossa condição está além da ajuda do homem. Toda ajuda vem do céu, Senhor." Eu disse, "mas você pode colocar um estranho no caminho para ajudá-lo? Pois você parece estar em grande aflição. Eu vi você quando você pousou, e quando você pareceu se dirigir aos brutos que vinham com você, vi um deles erguer a espada para matá-lo." O pobre homem, com lágrimas escorrendo pelo rosto e tremendo, parecendo atônito, respondeu: "Estou falando com Deus ou com o homem?" "É um homem de verdade ou um anjo?" "Não tenha medo disso, Senhor," eu disse. "Se Deus tivesse enviado um anjo para aliviá-lo, ele teria vindo melhor vestido e armado de outra maneira do que você me vê. Ore, deixe de lado seus medos. Sou um homem, um inglês, e estou disposto a ajudá-lo. Você vê que eu tenho apenas um servo. Temos armas e munições. Diga-nos livremente, podemos atendê-lo?" "Qual é o seu caso?" "Nosso caso, Senhor," disse ele, "é muito longo para ser contado enquanto nossos assassinos estão tão perto de nós. Mas, resumindo, Senhor, eu era o comandante daquele navio. Meus homens se amotinaram contra mim. Eles dificilmente foram persuadidos a não me matar e, finalmente, me colocaram em terra neste lugar desolado, com esses 2 homens comigo, um meu imediato, o outro um passageiro, onde esperávamos morrer, acreditando no lugar para ser desabitado e ainda não sei o que pensar sobre isso." "Onde estão esses brutos, seus inimigos?" disse eu. "Você sabe para onde eles foram?" "Lá estão eles, Senhor," disse ele, apontando para um matagal de árvores. "Meu coração treme de medo de que eles nos tenham visto e ouvido você falar. Se o fizeram, certamente nos matarão a todos." "Eles têm alguma arma de fogo?" disse eu. Ele respondeu: "Eles tinham apenas 2 pedaços, um dos quais deixaram no barco." "Bem, então," disse eu, "deixe o resto comigo. Vejo que estão todos dormindo. É fácil matar todos eles, mas preferimos levá-los prisioneiros." Ele me disse que havia 2 vilões desesperados entre eles aos quais não era seguro mostrar qualquer misericórdia, mas se eles estivessem seguros, ele acreditava que todo o resto retornaria ao seu dever. Perguntei-lhe quais eram. Ele me disse que não poderia distingui-los àquela distância, mas obedeceria às minhas ordens em qualquer coisa que eu ordenasse. "Bem," eu digo, "vamos nos retirar de sua visão ou audição, para que não despertem, e nós resolveremos mais adiante." Então eles voltaram comigo de bom grado, até que a floresta nos cobriu deles.
Olhe, Senhor, eu disse, se eu me aventurar em sua libertação, você está disposto a fazer duas condições comigo? Ele antecipou minhas propostas dizendo-me que tanto ele quanto o navio, se recuperados, deveriam ser totalmente dirigidos e comandados por mim em tudo, e se o navio não fosse recuperado, ele viveria e morreria comigo em qualquer parte do mundo que eu enviasse, e os outros dois homens disseram o mesmo. Bem, disse eu, minhas condições são apenas duas. Primeiro, que enquanto você ficar nesta ilha comigo, você não fingirá ter nenhuma autoridade aqui, e se eu colocar armas em suas mãos, você, em todas as ocasiões, as entregará a mim e não prejudicará a mim ou aos meus nesta ilha e, enquanto isso, será governado por minhas ordens. Em segundo lugar, se o navio for ou puder ser recuperado, você levará a mim e meu homem para a Inglaterra com passagem gratuita. Ele me deu todas as garantias que a invenção ou a fé do homem poderia inventar de que ele cumpriria essas exigências mais razoáveis e, além disso, deveria sua vida a mim e a reconheceria em todas as ocasiões enquanto vivesse. Bem, então, disse eu, aqui estão 3 mosquetes para você, com pólvora e bala. Diga-me a seguir o que você acha que deve ser feito. Ele deu todos os testemunhos de sua gratidão por ser capaz, mas se ofereceu para ser totalmente guiado por mim. Eu disse a ele que achava muito difícil arriscar qualquer coisa, mas o melhor método em que pude pensar era atirar neles de uma só vez, e se algum não fosse morto na primeira rajada e se oferecesse para se submeter, poderíamos salvá-los e, assim, colocar inteiramente na providência de Deus para dirigir o tiro. Ele disse, muito modestamente, que relutava em matá-los se pudesse evitar, mas que aqueles dois eram vilões incorrigíveis e haviam sido os autores de todo o motim no navio. E se eles escapassem, ainda estaríamos perdidos, pois eles iriam a bordo e trariam toda a tripulação do navio e nos destruiriam a todos. Bem, então, digo eu, a necessidade legitima meu conselho, pois é a única maneira de salvar nossas vidas. No entanto, vendo ainda cauteloso quanto ao derramamento de sangue, disse-lhe que eles deveriam ir eles mesmos e fazer o que achassem conveniente. No meio desse discurso ouvimos alguns deles acordarem, e logo depois vimos 2 deles de pé. Eu perguntei a ele se algum deles era o chefe do motim. Ele disse não. Bem, então, eu disse, você pode deixá-los escapar, e a providência parece tê-los despertado de propósito para se salvarem. Agora, eu digo, se o resto escapar de você, a culpa é sua? Animado com isso, ele pegou o mosquete que eu lhe dera na mão, e uma pistola no cinto, e seus 2 camaradas com ele, cada um com uma arma na mão. Os 2 homens que estavam com ele indo primeiro fizeram algum barulho, ao que um dos marinheiros que estava acordado se virou e, vendo-os chegando, gritou para o resto, mas era tarde demais, pois no momento em que ele gritou, eles atiraram, quero dizer, os 2 homens, o capitão reservando sabiamente sua própria arma. Eles apontaram tão bem o tiro contra os homens que conheciam que um deles foi morto no local e outro muito ferido, mas não estando morto, ele se pôs de pé e pediu ansiosamente ajuda ao outro, mas o capitão aproximando-se dele, disse-lhe que era tarde demais para gritar por socorro, ele deveria clamar a Deus para perdoar sua vilania, e com essa palavra o derrubou com a coronha de seu mosquete, para que ele nunca mais falasse. Havia mais 3 na companhia e um deles estava levemente ferido. A essa altura eu já havia chegado, e quando viram o perigo e que era em vão resistir, imploraram por misericórdia. O capitão disse-lhes que pouparia suas vidas se eles lhe dessem uma garantia de que abominavam a traição de que eram culpados e jurassem ser fiéis a ele na recuperação do navio e depois no transporte de volta para a Jamaica. De onde vieram? Eles deram a ele todos os protestos de sua sinceridade que poderiam ser desejados, e ele estava disposto a acreditar neles e poupar suas vidas. O que eu não era contra, apenas o obriguei a mantê-los de pés e mãos amarrados enquanto estivessem na ilha. Enquanto isso, enviei sexta-feira com o ajudante do capitão ao barco com ordens para prendê-lo e trazer os remos e as velas, o que eles fizeram, e aos poucos 3 homens dispersos, que foram, felizmente para eles, separados do resto, voltaram ao ouvir os tiros das armas, e vendo o capitão, que antes era seu prisioneiro, agora seu conquistador, eles se submeteram a ser amarrados também, e assim nossa vitória foi completa. Restava agora que o capitão e eu indagássemos sobre as circunstâncias um do outro. Comecei primeiro e contei-lhe toda a minha história, que ele ouviu com uma atenção até mesmo para o assombro,
e particularmente com a maneira maravilhosa como fui provido de provisões e munição. E, de fato, como minha história é uma coleção de maravilhas, isso o afetou profundamente. Mas quando ele refletiu dali sobre si mesmo, e como eu parecia ter sido preservado ali com o propósito de salvar sua vida, as lágrimas rolaram por seu rosto e ele não conseguiu falar mais uma palavra. Depois que essa comunicação terminou, carreguei ele e seus 2 homens para o meu apartamento, conduzindo-os exatamente por onde saí, vis. No topo da casa, onde os alimentei com as provisões que tinha e mostrei-lhes todos os artifícios que havia feito durante minha longa permanência naquele lugar. Tudo o que mostrei a eles, tudo o que disse a eles, foi perfeitamente incrível, mas, acima de tudo, o capitão admirou minha fortificação e com que perfeição escondi minha retirada com um bosque que, tendo sido plantado por quase 20 anos, e as árvores crescendo muito mais rápido do que na Inglaterra, tornou-se um pequeno bosque, tão espesso que era intransitável em qualquer parte dele, exceto naquele lado onde eu havia reservado minha pequena passagem sinuosa para ele. Eu disse a ele que este era meu castelo e minha residência, mas que eu tinha um assento no campo, como a maioria dos príncipes, para onde eu poderia me retirar ocasionalmente, e eu mostraria isso a ele também em outra ocasião, mas no momento nosso negócio era considerar como recuperar o navio. Ele concordou comigo quanto a isso, mas me disse que estava totalmente perdido sobre quais medidas tomar, pois ainda havia 26 tripulantes a bordo, que, tendo entrado em uma conspiração maldita, pela qual todos eles perderam suas vidas para a lei, seriam endurecidos pelo desespero e continuariam, sabendo que, se fossem subjugados, seriam levados à forca assim que chegassem à Inglaterra ou a qualquer uma das colônias inglesas, e que, portanto, não haveria como atacá-los com um número tão pequeno quanto nós. Refleti por algum tempo sobre o que lhe havia dito e descobri que era uma conclusão muito racional e que, portanto, algo deveria ser resolvido rapidamente, tanto para atrair os homens a bordo para alguma armadilha para sua surpresa quanto para impedir sua aterrissagem sobre nós, e nos destruindo. Diante disso, ocorreu-me que dentro em pouco a tripulação do navio, imaginando o que teria acontecido com seus camaradas e com o barco, certamente viria à terra em seu outro barco para procurá-los, e então, talvez, eles pode vir armado e ser forte demais para nós. Isso ele permitiu ser racional. Diante disso, eu disse a ele que a primeira coisa que tínhamos a fazer era desviar o barco que estava na praia, para que não o levassem e, tirando tudo dele, deixá-lo tão inútil que não servisse. Nadar. Assim, subimos a bordo, tiramos dela as armas que ficaram a bordo e tudo mais que encontramos lá, que era uma garrafa de conhaque e outra de rum, alguns biscoitos, um chifre de pólvora e um grande torrão de açúcar em um pedaço de lona. O açúcar era de 5 ou 6 libras, tudo o que foi muito bem-vindo para mim, especialmente o conhaque e o açúcar, dos quais não havia mais nada por muitos anos. Quando carregamos todas essas coisas para a praia, os remos, o mastro, a vela e o leme do barco já haviam sido levados antes, abrimos um grande buraco em seu fundo, que se eles tivessem vindo fortes o suficiente para nos dominar, ainda assim eles não poderiam levar o barco. Na verdade, não pensei muito que poderíamos recuperar o navio, mas minha opinião era que, se eles fossem embora sem o barco, eu não questionaria muito se ele estava novamente apto para ser transportado para as Ilhas Leeward e chamar nossos amigos espanhóis em meu caminho, pois ainda os tinha em meu caminho. Capítulo 18. O navio recuperado. Enquanto preparávamos nossos projetos, tínhamos primeiro, com força total, levantado o barco na praia, tão alto que a maré não o faria flutuar na marca da maré alta e, além disso, havia aberto um buraco em seu fundo também. Grande para ser parado rapidamente, fomos pousados pensando no que deveríamos fazer. Ouvimos o navio disparar um canhão e fazer uma rajada com sua bandeira como um sinal para o barco subir a bordo, mas nenhum barco se mexeu, e dispararam várias vezes, fazendo outros sinais para o barco. Por fim, quando todos os seus sinais de disparo se mostraram infrutíferos e eles descobriram que o barco não se movia, nós os vimos, com a ajuda de meus binóculos, içar outro barco e remar em direção à costa, e descobrimos, quando eles se aproximaram, que havia nada menos que 10 homens nela e que eles tinham armas de fogo com eles. Como o navio estava a quase 2 léguas da costa, pudemos vê-los completamente quando eles vieram, e uma visão clara até de seus rostos, porque a maré os colocou um pouco a leste do outro barco,
eles remaram sob a costa, para chegar ao mesmo lugar onde o outro havia desembarcado e onde o barco estava. Por este meio, eu digo, tivemos uma visão completa deles, e o capitão conhecia as pessoas e o caráter de todos os homens no barco, dos quais, disse ele, havia 3 sujeitos muito honestos, que, ele tinha certeza, foram levados a esta conspiração pelo resto, sendo dominados e assustados. Mas quanto ao contramestre, que parece ser o oficial-chefe entre eles, e todo o resto, eles foram tão ultrajantes quanto qualquer um da tripulação do navio e, sem dúvida, ficaram desesperados em seu novo empreendimento, e ele estava terrivelmente apreensivo de que eles seriam poderosos demais para nós. Sorri para ele e disse-lhe que os homens em nossas circunstâncias já haviam passado da operação do medo, que, vendo quase todas as condições possíveis, eram melhores do que aquelas em que deveríamos estar. Devemos esperar que a consequência, seja morte ou vida, certamente seria uma libertação. Perguntei-lhe o que pensava das circunstâncias da minha vida e se não valia a pena arriscar uma libertação. E onde, Senhor, disse eu, está sua crença de que fui preservado aqui com o propósito de salvar sua vida, que o elevou a pouco? De minha parte, disse eu, parece haver apenas uma coisa errada em toda a perspectiva disso. O que é aquilo? Diga a ele. Ora, disse eu, é que, como você diz, há 3 ou 4 companheiros honestos entre eles que deveriam ser poupados. Se eles fossem todos da parte perversa da tripulação, eu teria pensado que a providência de Deus os havia escolhido. Entregá-los em suas mãos, pois pode confiar, todo homem que desembarca é nosso, e morrerá ou viverá como se comportar conosco. Ao falar isso com voz elevada e semblante alegre, descobri que isso o encorajou muito, então nos dedicamos vigorosamente ao nosso negócio. Tínhamos, a primeira aparição do barco vindo do navio, pensado em separar nossos prisioneiros, e nós, de fato, os protegemos com eficácia. 2 deles, dos quais o capitão estava menos seguro do que o normal, enviei com sexta-feira, e um dos 3 homens libertados, para minha caverna, onde estavam bastante distantes e fora do perigo de serem ouvidos ou descobertos, ou de serem encontrados. O caminho para fora da floresta se eles pudessem ter se livrado. Aqueles os deixaram presos, mas deram-lhes provisões, e prometeu-lhes, se continuassem lá em silêncio, dar-lhes a liberdade em 1 ou 2 dias, mas que, se tentassem escapar, seriam mortos sem misericórdia. Eles prometeram suportar fielmente seu confinamento com paciência e ficaram muito agradecidos por terem tido tão bom uso que lhes sobraram provisões e luz, pois sexta-feira deu-lhes velas, como as que nós mesmos fizemos, para seu conforto, e eles não sabiam, mas ele estava de sentinela sobre eles na entrada. Os outros prisioneiros tiveram um melhor aproveitamento. 2 deles foram mantidos presos, de fato, porque o capitão não podia confiar neles, mas os outros 2 foram colocados a meu serviço, por recomendação do capitão e por terem se comprometido solenemente a viver e morrer conosco. Assim com eles e os 3 homens honestos éramos 7 homens, bem armados, e não tive dúvidas de que poderíamos lidar bem com os 10 que estavam chegando, considerando que o capitão havia dito que havia 3 ou 4 homens honestos entre eles também. Assim que chegaram ao local onde estava o outro barco, eles correram com o barco para a praia e vieram todos para a praia, puxando o barco atrás deles, o que fiquei feliz em ver, pois temi que eles preferissem ter partido. O barco ancorado a alguma distância da costa, com algumas mãos nela para protegê-lo, e assim não deveríamos ser capazes de agarrar o barco. Estando em terra, a primeira coisa que fizeram foi correr para um outro barco, e foi fácil ver que eles ficaram muito surpresos ao encontrá-la despojada, como acima, de tudo que havia nela e com um grande buraco em seu traseiro. Depois de terem refletido um pouco sobre isso, eles deram 2 ou 3 grandes gritos, saudando com todas as suas forças, para tentar fazer seus companheiros ouvirem, mas tudo foi em vão. Então eles se aproximaram em um círculo e dispararam uma saraivada de suas armas pequenas, que de fato ouvimos, e os ecos fizeram a floresta ressoar. Mas era tudo os que estavam na caverna, tínhamos certeza, não podiam ouvir, e aqueles sob nossa guarda, embora tenham ouvido bem o suficiente, ainda assim não ousaram responder a eles. Eles ficaram tão surpresos com a surpresa disso que, como nos contaram depois, resolveram subir todos a bordo novamente para o navio e informá-los de que todos os homens foram assassinados e que o escaleiro foi destruído,
Consequentemente, eles imediatamente lançaram seu barco novamente e colocaram todos a bordo. O capitão ficou terrivelmente surpreso e até confuso com isso, acreditando que eles iriam embarcar novamente no navio e zarpar, dando seus camaradas por perdidos, e assim ele ainda perderia o navio, que ele esperava que tivéssemos recuperado, mas ele rapidamente se assustou do outro lado. Não demoraram muito para desembarcar no barco, quando percebemos que todos estavam voltando para a praia, mas com essa nova medida em sua conduta, sobre a qual parece que eles consultaram juntos, viz. Deixar 3 homens no barco e o resto ir para a praia e subir ao país para procurar seus companheiros. Isso foi uma grande decepção para nós, pois agora não sabíamos o que fazer, pois capturar aqueles 7 homens em terra não seria uma vantagem para nós se deixássemos o barco escapar, porque eles iriam remar para o navio, e então o resto deles certamente pesaria e zarpara, e assim nossa recuperação do navio seria perdida. No entanto, não tínhamos remédio senão esperar e ver o que a questão das coisas poderia apresentar. Os 7 homens chegaram à praia, e os 3 que permaneceram no barco afastaram a uma boa distância da costa e ancoraram para esperá-los, de modo que era impossível para nós irmos contra eles no barco. Os que chegaram à praia mantiveram-se próximos, marchando em direção ao topo da pequena colina sob a qual ficava minha habitação, e podíamos vê-los claramente, embora eles não pudessem nos perceber. Teríamos ficado muito contentes se eles tivessem se aproximado de nós, para que pudéssemos atirar neles, ou se eles tivessem se afastado, para que pudéssemos sair. Mas quando chegaram ao topo da colina, onde podiam ver um grande caminho para os vales e bosques, que ficavam na parte nordeste, e onde a ilha ficava mais baixa, eles gritaram e saudaram até ficarem cansados, e não se importando, ao que parece, em se aventurar longe da costa, nem longe um do outro, eles se sentaram juntos sob uma árvore para considerá-lo. Se eles tivessem pensado em dormir lá, como a outra parte deles havia feito, eles teriam feito o trabalho para nós, mas eles estavam muito cheios de apreensões de perigo para se aventurar a dormir, embora não pudessem dizer qual era o perigo que tinham a temer. O capitão fez uma proposta muito justa para mim após a consulta deles, viz. Que talvez todos eles disparassem uma rajada novamente, para tentar fazer seus companheiros ouvirem, e que todos nós deveríamos atacar eles bem no momento em que suas peças fossem descarregadas, e eles certamente cederiam, e nós os teríamos sem derramamento de sangue. Gostei dessa proposta, desde que fosse feita enquanto estivéssemos perto o suficiente para chegar até eles antes que eles pudessem carregar suas peças novamente. Mas este evento não aconteceu, e ficamos parados por um longo tempo, muito indecisos sobre o curso a seguir. Por fim, eu disse a eles que nada seria feito, em minha opinião, até a noite, e então, se eles não voltassem para o barco, talvez pudéssemos encontrar uma maneira de ficar entre eles e a costa e, assim, usar algum estratagema com eles no barco para levá-los à praia. Esperamos um bom tempo, embora muito impacientes por sua remoção, e ficamos muito inquietos quando, após longa consulta, vimos todos eles se levantarem e marcharem em direção ao mar. Parece que eles tiveram uma apreensão tão terrível do perigo do lugar que resolveram embarcar novamente no navio, dar seus companheiros por perdidos e, assim, prosseguir com a viagem pretendida com o navio. Assim que os percebi irem em direção à praia, imaginei que realmente haviam desistido de sua busca e estavam voltando, e o capitão, assim que lhe contei meus pensamentos, estava pronto para afundar nas apreensões disso, mas logo pensei em um estratagema para trazê-los de volta, e isso respondeu por um tio ao meu fim. Ordenei à sexta-feira e ao imediato do capitão que atravessassem o pequeno riacho para o oeste, em direção ao local onde os selvagens desembarcaram, quando sexta-feira foi resgatado, e assim que chegaram a uma pequena elevação circular, a cerca de meia milha de distância, eu mande-os gritar, o mais alto que puderem, e espere até que descubram que os marinheiros os ouviram, que, assim que ouvissem os marinheiros responderem, deveriam devolvê-la, e então, mantendo-se fora de vista, dê uma volta, sempre respondendo quando os outros gritam, para atraí-los o mais longe possível para dentro da ilha e entre a floresta, e depois giram novamente para mim pelos caminhos que eu os instruí. Eles estavam entrando no barco quando sexta-feira e o imediato deram um alô, e eles logo os ouviram e, respondendo, correram ao longo da costa para o oeste, em direção à voz que ouviram. Quando foram parados pelo riacho, onde a água estava subindo, eles não podiam passar,
e chamaram o barco para subir e coloque-os sobre, como, de fato, eu esperava. Quando eles cessaram, observei que o barco estava indo para um bom caminho no riacho e, por assim dizer, em um porto dentro da terra. Eles levaram um dos 3 homens para acompanhá-los, e deixou apenas 2 no barco, tendo-o amarrado ao toco de uma pequena árvore na praia. Isso era o que eu desejava, e imediatamente deixando Sexta-feira e o imediato do capitão para seus negócios, levei o resto comigo, e, cruzando o riacho fora de sua vista, surpreendemos os 2 homens antes que eles percebessem, um deles deitado na praia e o outro no barco. O sujeito em terra estava entre dormir e acordar, e ia levantar. O capitão, que estava à frente, correu para cima dele e derrubou, e então gritou para ele no barco ceder, ou ele era um homem morto. Eles precisaram de muito poucos argumentos para persuadir um único homem a ceder, quando viu os 5 homens sobre ele e seu camarada derrubado. Além disso, este foi, ao que parece, um dos 3 que não foram tão entusiásticos no motim quanto o resto de a tripulação e, portanto, foi facilmente persuadido não apenas a ceder, mas depois a se juntar a nós com muita sinceridade. Nesse ínterim, Sexta-feira e o imediato do capitão administraram tão bem seus negócios com o resto que eles os atraíram, saudando e respondendo, de uma colina a outra, e de um bosque a outro, até que eles não apenas os cansaram de coração, mas deixaram eles onde estavam, muito certos de que não conseguiriam alcançar o barco antes que escurecesse, e, de fato, eles também estavam muito cansados quando voltaram para nós. Não tínhamos nada a fazer agora, a não ser procurá-los no escuro e cair sobre eles, para ter certeza de trabalhar com eles. Passaram-se várias horas depois que Sexta-feira voltou para mim antes que eles voltassem para o barco, e podíamos ouvir os que estavam à frente, muito antes de chegarem, chamando-os de trás para virem, e também pude ouvi-los responder e reclamar de como estavam fracos e cansados, e incapazes de vir mais rápido, o que foi uma notícia muito bem-vinda para nós. Por fim, eles chegaram ao barco, mas é impossível expressar sua confusão quando encontraram o barco encalhado no riacho, a maré baixou e seus 2 homens se foram. Podíamos ouvi-los chamar um ao outro da maneira mais lamentável, dizendo um ao outro que haviam entrado em uma ilha encantada, que ou havia habitantes nela, e todos deveriam ser assassinados, ou então havia demônios e espíritos nela, e todos deveriam ser levados e devorados. Eles saudaram novamente e chamaram seus 2 camaradas por seus nomes muitas vezes, mas nenhuma resposta. Depois de algum tempo, podíamos vê-los, com a pouca luz que havia, correndo, torcendo as mãos como homens desesperados, e às vezes eles iam sentar-se no barco para descansar, depois desciam de novo e voltavam a andar, e assim a mesma coisa novamente. Meus homens gostariam que eu os deixasse cair sobre eles imediatamente no escuro, mas eu estava disposto a tirar alguma vantagem deles, de modo a poupá-los e matar o menor número possível, e especialmente eu não estava disposto a arriscar a morte de nenhum de nossos homens, sabendo que os outros estavam muito bem armados. Resolvi esperar, para ver se não se separavam, e, portanto, para ter certeza deles, aproximei-me em emboscada e ordenei a Sexta-feira e ao capitão que rastejassem sobre as mãos e os pés, o mais próximo possível do solo, para que não fossem descobertos, e chegassem o mais perto deles, quanto podiam antes de se oferecerem para atirar. Eles não estavam nessa postura por muito tempo quando o contramestre, que era o principal líder do motim, e agora se mostrava o mais abatido e desanimado de todos os outros, veio caminhando em direção a eles, com mais 2 tripulantes. O capitão estava tão ansioso por ter esse malandro principal tanto em seu poder, que mal podia ter paciência para deixá-lo chegar tão perto a ponto de ter certeza dele, pois eles apenas ouviram sua língua antes. Mas quando eles se aproximaram, o capitão e Sexta-feira, levantando-se, dispararam contra eles. O contramestre foi morto no local, o homem seguinte foi baleado no corpo e caiu bem perto dele, embora só tenha morrido 1 ou 2 horas depois, e o terceiro correu para ele. Ao barulho do fogo, imediatamente avancei com todo o meu exército, que agora era de 8 homens, vis. Eu, generalíssimo, Sexta-feira, meu tenente-general, o capitão e seus 2 homens, e os 3 prisioneiros de guerra em quem havíamos confiado as armas. Nós os encontramos, de fato, no escuro, para que eles não pudessem ver nossos números, e fiz com que o homem que eles haviam deixado no barco, que agora era um de nós, os chamasse pelo nome, para tentar se eu pudesse trazê-los para uma negociação,
e assim talvez pudesse reduzi-los a um acordo. O que aconteceu exatamente como desejávamos, pois, de fato, era fácil pensar, como era a condição deles, eles estariam muito dispostos a capitular. Então ele gritou o mais alto que pode para um deles, Tom Smith. Tom Smith. Tom Smith respondeu imediatamente, é o Robinson? Pois parece que ele conhecia a voz. O outro respondeu, sim, sim, pelo amor de Deus, Tom Smith, largue suas armas e se renda, ou todos vocês serão homens mortos neste momento. A quem devemos ceder? Onde eles estão? Diz Smith novamente. Aqui estão eles, diz ele, aqui está nosso capitão e 50 homens com ele, estão caçando você há 2 horas, o contramestre é morto, Wilfrey está ferido e eu sou um prisioneiro, e se você não ceder, estará todo perdido. Eles vão nos dar um quarto, então? Diz Tom Smith, e nós cederemos. Vou perguntar, se você prometer ceder, disse Robinson. Então ele perguntou ao capitão, e o próprio capitão gritou, você, Smith, você conhece minha voz, se deporem as armas imediatamente e se submeterem, terão suas vidas, exceto Will Atkins. Diante disso, Will Atkins gritou, pelo amor de Deus, capitão, me dê clemência, o que eu fiz? Todos eles foram tão ruins quanto eu, o que, aliás, não era verdade, pois parece que esse Will Atkins foi o primeiro homem que prendeu o capitão quando eles se amotinaram pela primeira vez e usou barbaramente, amarrando suas mãos e proferindo-lhe linguagem ofensiva. No entanto, o capitão disse-lhe que deveria depor as armas com discrição e confiar na misericórdia do governador, com o que ele se referia a mim, pois todos me chamavam de governador. Em uma palavra, todos depuseram as armas e imploraram por suas vidas, e enviei o homem que havia negociado com eles e mais 2, que amarraram a todos, e então o meu grande exército de 50 homens, que, com aqueles 3, eram ao todo menos 8, avançou e agarrou-se a eles e a seu barco, só que mantive a mim e a mais um fora de vista por razões de estado. Nosso próximo trabalho foi consertar o barco e pensar em apoderar-se do navio, e quanto ao capitão, agora que tinha tempo para negociar com eles, expôs com eles sobre a vilania de suas práticas com eles sobre a maldade adicional de seu desígnio, e com que certeza isso deve levá-los à miséria e angústia no final, e talvez à forca. Todos pareciam muito penitentes e imploravam muito por suas vidas. Quanto a isso, disse-lhes que não eram seus prisioneiros, mas sim os do comandante da ilha, que eles pensaram que o haviam colocado na praia em uma ilha estéril e desabitada, mas agradou a Deus orientá-los para que fosse habitado e que o governador fosse inglês, para que ele pudesse enforcá-los todos lá, se quisesse, mas como ele havia dado a eles todo o conforto, ele supôs que os enviaria para a Inglaterra, para serem tratados lá conforme a justiça exigisse, exceto Atkins, a quem ele foi ordenado pelo governador aconselhar a se preparar para a morte, pois ele seria enforcado. De manhã. Embora isso fosse tudo menos uma ficção de sua autoria, ainda assim teve o efeito desejado. Atkins caiu de joelhos para implorar ao capitão que intercedesse junto ao governador por sua vida, e todos os demais imploraram a ele, pelo amor de Deus, que não fossem enviados para a Inglaterra. Agora me ocorreu que a hora de nossa libertação havia chegado e que seria uma coisa muito fácil trazer esses companheiros para tomarem posse do navio. Então me afastei deles no escuro, para que não vissem que tipo de governador eles tinham, e chamei o capitão para mim. Quando chamei, a uma boa distância, um dos homens recebeu ordem de falar novamente e dizer ao capitão: Capitão, o comandante chama por você. E logo o capitão respondeu: Diga a sua excelência que estou chegando. Isso os surpreendeu mais perfeitamente, e todos acreditaram que o comandante estava por perto, com seus 50 homens. Quando o capitão veio até mim, contei-lhe meu projeto de tomar o navio, do qual ele gostou muito, e resolvi colocá-lo em execução na manhã seguinte. Mas, a fim de executá-lo com mais arte e ter certeza do sucesso, eu disse a ele que deveríamos dividir os prisioneiros e que ele deveria ir pegar Atkins e mais 2 dos piores deles, e mandá-los presos para a caverna onde os outros jaziam. Isso foi confiado a Friday e aos 2 homens que desembarcaram com o capitão. Eles os transportaram para a caverna como para uma prisão, e era, de fato, um lugar sombrio, especialmente para os homens em sua condição. Os outros eu mandei para o meu caramanchão, como eu chamei, do qual dei uma descrição completa, e como estava cercado e eles amarrados,
O lugar era seguro o suficiente, considerando que eles estavam em seu comportamento. A eles, pela manhã, enviei o capitão, que deveria entrar em negociação com eles, em uma palavra, para experimentá-los e me dizer se ele achava que eles eram confiáveis ou não para subir a bordo e surpreender o navio. Ele falou com eles sobre o ferimento causado a ele, da condição em que foram levados e que, embora o governador tivesse dado a eles um quarto por suas vidas quanto à presente ação, ainda assim, se fossem enviados para a Inglaterra, todos seriam enforcados em correntes, mas se eles se juntassem a uma tentativa tão justa de recuperar o navio, ele teria o compromisso do governador por seu perdão. Qualquer um pode imaginar com que facilidade tal proposta seria aceita pelos homens em sua condição. Eles caíram de joelhos diante do capitão e prometeram, com as mais profundas imprecações, que seriam fiéis a ele até a última gota, que deveriam suas vidas a ele e iriam com ele por todo o mundo, que eles o possuiriam como um pai enquanto vivessem. Bem, diz o capitão, devo ir e dizer ao governador o que você diz e ver o que posso fazer para que ele concorde com isso. Então ele me trouxe um relato do temperamento em que os encontrou, e que ele realmente acreditava que eles seriam fiéis. No entanto, para que estivéssemos muito seguros, eu disse a ele que deveria voltar novamente e escolher aqueles 5, e dizer-lhes que eles poderiam ver que ele não queria homens, que ele contrataria aqueles 5 para serem seus assistentes, e que o governador manteria os outros 2, e os 3 que foram mandados prisioneiros para o castelo, minha caverna, como reféns da fidelidade daqueles 5, e que se eles se mostrassem infiéis na execução, os 5 reféns deveriam ser enforcados vivos na praia. Isso parecia severo e os convenceu de que o governador estava falando sério. No entanto, eles não tiveram como deixá-los a não ser aceitá-lo, e agora cabia aos prisioneiros, tanto quanto ao capitão, persuadir os outros 5 a cumprirem seu dever. Nossas forças estavam agora ordenadas para a expedição. Primeiro, o capitão, seu imediato e passageiro. Em segundo lugar, os 2 prisioneiros da primeira quadrilha, a quem, tendo o caráter do capitão, dei a liberdade e lhes confiei as armas. Terceiro, os outros 2 que eu mantive até agora em meu caramanchão, amarrados, mas a pedido do capitão agora foram soltos. Quarto, esses 5 finalmente foram liberados, de modo que havia 12 ao todo. Além de 5, mantivemos prisioneiros na caverna como reféns. Perguntei ao capitão se ele estava disposto a se aventurar com essas mãos a bordo do navio, mas quanto a mim e meu homem sexta-feira, não achei apropriado nos mexermos, tendo 7 homens deixados para trás, e era trabalho suficiente para nós mantê-los separados e fornecer-lhes alimentos. Quanto aos 5 na caverna, resolvi mantê-los presos, mas sexta-feira ia até eles 2 vezes ao dia, para supri-los com o necessário, e fiz os outros 2 carregarem provisões até uma certa distância, onde sexta-feira deveria levá-los. Quando me apresentei aos 2 reféns, fui com o capitão, que lhes disse que eu era a pessoa que o governador mandara cuidar deles, e que era do grado do governador que eles não se mexessem em lugar algum, a não ser por minha direção, que, se o fizessem, seriam levados para o castelo e colocados a ferros, de modo que, como nunca permitimos que me vissem como governador, agora aparecia como outra pessoa e falava do governador, da guarnição, do castelo, e assim por diante, em todas as ocasiões. O capitão agora não tinha dificuldade diante dele, mas para fornecer seus 2 barcos, parar a violação de um e tripulá-los. Ele fez seu passageiro capitão de um, com 4 dos homens, e ele, seu companheiro e mais 5, foram no outro, e planejaram muito bem seus negócios, pois chegaram ao navio por volta da meia-noite. Assim que chegaram perto do navio, ele fez Robinson saudá-los e dizer-lhes que haviam trazido os homens e o barco, mas que demorou muito para encontrá-los, e assim por diante, segurando-os em uma conversa até chegarem ao costado do navio, quando o capitão e o imediato entrando primeiro com suas armas, imediatamente derrubaram o segundo imediato e o carpinteiro com a coronha de seus mosquetes, sendo fielmente apoiados por seus homens. Eles protegeram todo o resto que estava no convés principal e lateral e começaram a fechar as escotilhas, para mantê-los abaixados, quando outro barco e seus homens, entrando pela proa, prenderam o castelo de proa do navio e a escotilha que descia para a cozinha, fazendo 3 homens, encontraram prisioneiros. Feito isso, e todos a salvo no convés, o capitão ordenou imediato, com 3 homens, que arrombasse a casa redonda, onde jazia o novo capitão rebelde, que, tendo dado o alarme, se levantou,
e com 2 homens e um menino estavam com armas de fogo nas mãos, e quando o imediato, com um corvo, abriu a porta, o novo capitão e seus homens atiraram corajosamente entre eles e feriram o imediato com uma bala de mosquete, que quebrou seu braço e feriu mais 2 dos homens, mas não matou ninguém. O imediato, pedindo socorro, precipitou-se, porém, para a casa redonda, ferido como estava, e, com sua pistola, atirou na cabeça do novo capitão, a bala entrando pela boca, e saiu de novo por trás de um dos seus ouvidos, de modo que ele nunca falou mais uma palavra, sobre o que o resto cedeu, e o navio foi tomado efetivamente, sem mais vidas perdidas. Assim que o navio estava assim seguro, o capitão ordenou que os 7 canhões fossem disparados, que foi o sinal combinado comigo para me avisar de seu sucesso, o que, você pode ter certeza, fiquei muito feliz em ouvir, sentado observando-o na praia até quase 2 horas da manhã. Tendo assim ouvido claramente o sinal, deitei-me, e tendo sido um dia de grande fadiga para mim, dormi profundamente, até que fui surpreendido com o barulho de uma arma, e logo começando, ouvi um homem me chamar pelo nome de governador. Governador. E logo reconheci a voz do capitão, quando, subindo ao topo da colina, lá estava ele, e, apontando para o navio, ele me abraçou em seus braços. Meu querido amigo e libertador, diz ele, aí está o seu navio, pois ela é toda sua, e nós também, e tudo o que pertence a ela. Eu lancei meus olhos para o navio, e lá ele cavalgou, a pouco mais de meia milha da costa, pois eles levantaram sua âncora assim que se tornaram donos dela e, como o tempo estava bom, a levaram a uma âncora bem perto da foz do pequeno riacho, e estando a maré alta, o capitão trouxe o pináculo para perto do local onde eu havia desembarcado minhas jangadas pela primeira vez, e assim pousou bem na minha porta. A princípio, eu estava pronto para afundar com a surpresa, pois vi minha libertação, de fato, visivelmente colocada em minhas mãos, todas as coisas fáceis e um grande navio pronto para me levar para onde eu quisesse ir. A princípio, por algum tempo, não consegui responder-lhe uma palavra, mas como ele havia me tomado em seus braços, segurei-me firmemente a ele, ou teria caído no chão. Ele percebeu a surpresa e imediatamente tirou uma garrafa do bolso e me deu um gole de cordial, que trouxera de propósito para mim. Depois de beber, sentei-me no chão, e embora isso me trouxesse de volta a mim, demorou um bom tempo antes que eu pudesse falar uma palavra com ele. Todo esse tempo o pobre homem estava em êxtase tão grande quanto eu, só que não tão surpreso quanto eu, e ele disse 1000 coisas gentis e ternas para mim, para me recompor e me trazer para mim mesmo, mas tal foi a inundação de alegria em meu peito, que colocou todo o meu espírito em confusão, por fim, e rompeu em lágrimas e, pouco depois, recuperei minha fala. Eu então tomei minha vez e o abracei como meu libertador, e nos regozijamos juntos. Eu disse a ele que o via como um homem enviado pelo céu para me libertar, e que toda a transação parecia uma cadeia de maravilhas, que coisas como essas eram os testemunhos que tínhamos de uma mão secreta da providência governando o mundo, e uma evidência de que o olho de um poder infinito poderia vasculhar o canto mais remoto do mundo e enviar ajuda aos miseráveis sempre que quisesse. Esqueci-me de não elevar meu coração em gratidão ao céu, e que coração poderia abster-se de abençoá-lo, que não apenas de maneira milagrosa proveu para mim em tal deserto em uma condição tão desolada, mas de quem toda libertação deve sempre ser reconhecida como procedente. Depois de conversarmos um pouco, o capitão me disse que havia me trazido um pouco de refrigério, como que o navio oferecia, e como os miseráveis que há tanto tempo seus mestres não o saquearam. Diante disso, ele chamou um barco em voz alta e ordenou a seus homens que trouxessem para a terra as coisas que eram para o governador, e, de fato, foi um presente como se eu não fosse levado com eles, mas como se eu ainda morasse na ilha. Primeiro, ele me trouxe uma caixa com garrafas cheias de excelentes águas cordiais, 6 garrafas grandes de vinho madeira, cada garrafa continha 2/4, 2 libras de tabaco excelente, 12 boas peças de carne de navio e 6 peças de carne de porco, com um saco de ervilhas e cerca de 100 quilos de biscoito. Ele também me trouxe uma caixa de açúcar, uma caixa de farinha, um saco cheio de limões e 2 garrafas de suco de limão e muitas outras coisas. Mas além disso, e o que me foi 1000 vezes mais útil, trouxe-me 6 camisas novas e limpas, 6 gravatas muito boas, 2 pares de luvas, um par de sapatos, um chapéu e um par de meias, com boas roupas próprias, que haviam sido usadas muito pouco. Em uma palavra,
Ele me vestiu da cabeça aos pés. Foi um presente muito gentil e agradável, como qualquer um pode imaginar, para alguém em minhas circunstâncias, mas nunca nada no mundo desse tipo foi tão desagradável, desajeitado e desconfortável quanto para mim usar essas roupas no início. Depois que essas cerimônias terminaram, e depois que todas as suas coisas boas foram trazidas para o meu pequeno apartamento, começamos a consultar o que deveria ser feito com os prisioneiros que tínhamos, pois valia a pena considerar se poderíamos nos aventurar a levá-los conosco ou não, especialmente dois deles, que ele sabia serem incorrigíveis e refratários até o último grau, e o capitão disse que sabia que eles eram tão malandros que não havia como obrigá-los, e se ele os levou embora, deve estar a ferros, como malfeitores, para serem entregues à justiça na primeira colônia inglesa que ele pudesse encontrar, e descobri que o próprio capitão estava muito preocupado com isso. Diante disso, eu disse a ele que, se ele desejasse, eu me comprometeria a trazer os dois homens de quem ele falou para fazer seu próprio pedido de que ele os deixasse na ilha. Eu ficaria muito feliz com isso, diz o capitão, de todo o meu coração. Bem, eu disse, vou mandar chamá-los e falar com eles para você. Então eu chamei sexta-feira e os dois reféns, pois agora eles foram liberados, seus camaradas tendo cumprido sua promessa, eu digo, eu os fiz ir para a caverna, e trazer os 5 homens, amarrados como estavam, para o caramanchão, e mantê-los lá até que eu chegasse. Depois de algum tempo, cheguei lá vestido com o meu novo hábito, e agora fui chamado de governador novamente. Estando todos reunidos, e o capitão comigo, fiz com que os homens fossem trazidos até mim e disse-lhes que tinha feito um relato completo de seu comportamento vil para o capitão, e como eles fugiram com o navio e foram preparando-se para cometer mais roubos, mas que a providência os havia enredado em seus próprios caminhos e que eles caíram na cova que cavaram para outros. Eu os informei que, por minha ordem, o navio havia sido apreendido, que ela estava agora na estrada, e eles poderiam ver aos poucos que seu novo capitão havia recebido a recompensa por sua vilania e que o veriam pendurado no braço da verga, que, quanto a eles, eu queria saber o que eles tinham a dizer porque eu não deveria executá-los como piratas capturados no fato, pois por minha comissão eles não podiam duvidar, mas eu tinha autoridade para fazê-lo. Um deles respondeu em nome dos demais, que nada tinham a dizer senão isto, que quando foram levados o capitão lhes prometeu a vida, e humildemente imploraram a minha misericórdia. Mas eu disse a eles que não sabia que misericórdia mostrar a eles, pois, quanto a mim, resolvi deixar a ilha com todos os meus homens e peguei passagem com o capitão para ir para a Inglaterra, e quanto ao capitão, ele não poderia levá-los para a Inglaterra a não ser como prisioneiros acorrentados, para serem julgados por motim e fuga com o navio, cuja consequência, eles devem saber, seria a forca. De modo que eu não poderia dizer o que era melhor para eles, a menos que tivessem a intenção de seguir seu destino na ilha. Se eles desejassem isso, como eu tinha liberdade para deixar a ilha, eu tinha alguma inclinação para lhes dar a vida, se eles pensassem que poderiam se mudar para a costa. Eles pareciam muito gratos por isso e disseram que preferiam se aventurar a ficar lá do que serem levados para a Inglaterra para serem enforcados. Então deixei nessa questão. No entanto, o capitão parecia fazer alguma dificuldade, como se não ousasse deixá-los lá. Com isso, pareci um pouco zangado com o capitão e disse-lhe que eram meus prisioneiros, não dele, e vendo que eu lhes ofereci tanto favor, eu cumpriria minha palavra, e que, se ele não achasse conveniente consentir, eu os deixaria em liberdade, como os encontrasse, e se ele não gostasse, poderia pegá-los novamente se pudesse pegá-los. Diante disso, eles pareceram muito agradecidos, e eu os libertei e mandei que se retirassem para a floresta, para o lugar de onde vieram, e eu deixaria algumas armas de fogo, algumas munições e algumas instruções sobre como eles deveriam viver muito bem, se eles achavam adequado. Com isso, preparei-me para embarcar no navio, mas disse ao capitão que eu ficaria naquela noite para preparar minhas coisas, e pedi que ele subisse a bordo enquanto isso, e ficasse bem no navio, e enviasse o barco para a praia no dia seguinte para mim, ordenando-lhe, em todo caso, que fizesse com que o novo capitão, que foi morto, fosse enforcado no braço da verga, para que esses homens pudessem vê-lo. Quando o capitão se foi, mandei chamar os homens até meu apartamento e conversei seriamente com eles sobre suas circunstâncias. Eu disse a eles que achava que eles tinham feito a escolha certa, que se o capitão os tivesse levado, certamente seriam enforcados.
Mostrei-lhes o novo capitão pendurado na verga do navio e disse-lhes que nada menos esperavam. Quando todos eles declararam sua vontade de ficar, eu disse a eles que os contaria sobre minha vida lá e os colocaria no caminho para facilitar as coisas para eles. Consequentemente, contei a eles toda a história do lugar e de minha chegada a ele. Mostrei-lhes minhas fortificações, como fiz meu pão, plantei meu milho, curei minhas uvas, e, em uma palavra, tudo o que era necessário para torná-los fáceis. Contei-lhes também a história dos 17 espanhóis que eram esperados, para os quais deixei uma carta e os fiz prometer tratá-los em comum consigo mesmos. Aqui pode-se notar que o capitão, que tinha tinta a bordo, ficou muito surpreso por eu nunca ter descoberto uma maneira de fazer tinta com carvão e água, ou de qualquer outra coisa, pois eu havia feito coisas muito mais difíceis. Deixei minhas armas de fogo para eles, vis. 5 mosquetes, 13 espingardas e 13 espadas. Eu tinha mais de 1,5 barril de pólvora sobrando, pois depois de 1 ou 2 anos, usei pouco e não desperdicei nada. Dei-lhes uma descrição da maneira como cuidava das cabras e instruções para ordenhá-las e engordá-las e para fazer manteiga e queijo. Em uma palavra, dei a eles todas as partes da minha própria história, e disse-lhes que eu deveria convencer o capitão a deixar-lhes mais 2 barris de pólvora e algumas sementes de jardim, o que lhes disse que ficaria muito feliz. Além disso, dei a eles o saco de ervilhas que o capitão me trouxe para comer e ordenei que semeassem e aumentassem.